Fala pessoal, tá começando mais um podcast aqui nos Estúdios Club e eu tô feliz que não é todo dia que o homem tá aqui comigo, né? É isso aí. E aí, aqui, André Cavalcante. Salve de palma aí no estúdio aí, porque é raro. Tem a Rodrigo lá, e o pessoal editou, todo mundo bateu palma. Tá vendo, André? Tem que vir mais, tá? Pra gente gravar. Tem que estar contigo, O mano. pessoal gosta de te ver, tá? Se eu tiver com o Gabriel aqui, mano, pô, esquece. Tá vendo? E aproveitando isso, porque tu gostou da música que eu lancei hoje? Você tá louco. Galera, escuta. Spotify, Amazon, tudo. Pode pesquisar aí, YouTube. Mano, tá louco. Isso, eu vou aproveitar. Por isso que eu fiz aqui já o merchan, porque eu vou aproveitar a audiência do nosso convidado hoje, que a gente tá em alto nível. Hoje... Esquece, Pô, esquece. Doido. Então eu tô aproveitando aqui, porque eu sei que muita gente vai assistir, né? Então eu tô aqui já introduzindo, falando da música, música nova, música chamada De Volta em todas as plataformas digitais. Pode ouvir, André? Ficou legal? Pô, demais. Dá só uma palhinha aí, antes da gente apresentar o convidado. Só um pedacinho. Pô, toda vez ele faz isso, mano. Vai ter que fazer, né? Só um pedacinho. A casa tá cheia, mas não tem você. Eu sei que a razão tentou te convencer, mas pare um pouquinho e preste atenção. Ouça o que tem pra dizer o coração. A dor no meu peito foi meu professor. Me ensinou o valor do amor. Falei com a saudade, espera na porta, que o nosso amor vai trazer você de volta. Aí, ó. Agora eu que peço. Pô, tá louco. Bravo. É, cara. Brabo demais. Aquele cara, né, que errou com a patroa foi dar uma volta. Vai dar uma volta. Patroa, volta pra casa. E galera, hoje, além desse lançamento aqui fantástico, a gente está com meu amigo, irmão, delegado de Polícia Federal, Leonardo Américo. Valeu. Saúde, também, pô. Pelo amor de Deus, ficou com medo, né? Olha lá, Rodrigo ficou com medo de bater palma. Mano, prazerzaço, tá? Valeu, meu irmão. Obrigado aqui, é uma honra pra gente receber você aqui. Valeu, obrigado, irmão. E, cara, muito feliz, eu pude te conhecer, né? Essa semana é recente, mas sua história já é uma referência pra mim, assim, pra minha família. Eu conversei até com a Gabi, eu falei assim, cara, o quanto vocês são dedicados naquilo que vocês querem, né? E a determinação, ela realmente influencia pessoas. Não, às vezes a gente acha que a pessoa que influencia tem que ter milhões de seguidores. E não é isso. Se a gente influenciar aquela pessoa que está do nosso lado, né, isso já faz o sentido dentro do nosso propósito. Sim. Né? Então eu queria que você se apresentasse, né? Quem é o Leonardo Américo? Fala um pouquinho pra gente, quem está assistindo também. Meu nome é Leonardo Américo, eu tenho 32 anos, sou delegado da Polícia Federal, atualmente lotado em Guajará-Mirim, Rondônia, mas acredito que daqui a uns 30 dias eu já esteja em São Paulo. Eu fui contemplado na remoção, graças a Deus, no município de Cruzeiro, aqui a 220 quilômetros aqui do Rio. E, assim, embora eu seja hoje delegado de Polícia Federal, mas o meu histórico ele começa muito antes, né? Eu costumo sempre dizer que eu sempre falo, a minha história ela não tem como desconectar com os milagres de Deus na minha vida, entendeu? Desde o início, eu ainda no ventre da minha mãe, né? Eu fui filho de uma mãe adolescente, minha mãe engravidou com 16 anos e teve as complicações do parto. E então, no momento do parto, o médico falou para o meu pai, olha, você precisa escolher entre a mãe e a criança. Meu pai falou assim, não, tente salvar os dois. Então o médico foi conseguir, só que aí nasceu e minha mãe, devido às complicações do parto, eu não consegui me amamentar, uma série de coisas, fui morar com a minha tia e tinha tudo para, assim, dar errado, sabe? Mas a mão do Senhor, que eu sempre costumo dizer, sempre foi ali me moldando, entendeu? Me escolhendo desde o ventre da minha mãe, entendeu? Não consigo falar sem conectar os milagres de Deus na minha vida, entendeu? Pô, muito bom. Posso chamar de Léo, né? Pode. Não vai dar ruim não, né? Pô, agora já Léo, tô com intimidade. Pô, Léo, muito maneiro ver que... Doutor Léo. Doutor Léo. Esquece, irmão. Delegada Federal. É muito maneiro quando você fala da sua história e falar dessa conexão da sua espiritualidade, né? Sim. Isso é muito importante. E dentro de tudo que um policial vive, dentro dessa questão... Então você sempre foi da igreja. Como é que foi a sua questão com a experiência com Deus? Da onde surgiu isso? Na verdade, assim, eu sempre tive uma conexão muito grande com Deus, ainda antes de ir para a igreja. Uhum. Porque
eu tenho alguns problemas familiares, assim, alguns familiares que são ascendentes, envolvidos com tráfico de drogas, etc. E eu sempre quis fazer alguma coisa diferente. Eu precisava ser diferente dentro daquele contexto. Então, eu sempre tive uma intimidade com Deus muito grande. Embora eu tenha entrado efetivamente para a igreja com os meus 17, 18 anos. Mas eu sempre tive um desejo diferente. Então, eu precisava romper o fluxo de envolvimento com tráfico, com droga que me tinha dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu sempre tive... Então, só para recapitular, tu veio de baixo, né? Sim. Isso é bom deixar... Porque geralmente, né, delegados hoje, enfim, é completamente diferente, assim, da média, né? Então, trazer a sua história e ver que realmente você foi um jovem, você entendia essa separação, algo de Deus ali, né, desde o seu nascimento, né? Sim. Eu vim, assim, eu não costumo nem dizer que vim de baixo, eu vim de muito baixo, porque o histórico de droga, de polícia na sua casa, isso ela vai minando mina qualquer esperança que você tem, entendeu? Então, eu sempre tive muita polícia na minha casa, polícia militar, e eu me lembro como se fosse hoje, num dia muito, muito triste na minha vida, porque eu era criança, e até que um dia foi a polícia civil na minha casa. Porque enquanto ia a polícia militar, você sempre tem que era o Estado representando. Era o Estado, era a polícia militar. Só que teve um dia que foi a polícia civil na minha casa. E você sabe, os policiais civis de antigamente, né? Camisa social aberta, cordãozão no peito. Cordão, a 12 atravessada. E eu falei assim, cara, vai matar todo mundo, vai matar minha mãe, etc. E aquilo ali... Eu não sabia ainda identificar. Eu não identificava. Então, assim, foi um registro muito doloroso para mim. Isso eu tinha uns 7 anos. E eu cresci tudo aquilo, com aquele desejo. E todo dia eu pedia ao Senhor para que eu fosse diferente. Para que Ele mudasse a história da minha vida, da minha casa. Eu sou o irmão mais velho, tenho mais 3 irmãos. E eu tinha aquele desejo. Foi que então, quando eu tinha 12 anos, eu falei, olha, eu preciso trabalhar. E eu pedi emprego para minha prima, né? Um pouco mais velha que ela tinha um restaurante. E eu então comecei a entregar quentinha. Eu entregava quentinha no bairro onde eu morava, e eu comecei a trabalhar, e eu ganhava R$2 por dia, e era R$15 por semana. Então, no mês, dava R$60 por mês. Então, só que aqueles R$60, cara, por mais incrível que possa parecer, ele já me trouxe uma dignidade muito grande. Eu já consegui assumir uma prestação, que eu fazia uma escolinha de futebol, que eu sempre fui sempre apaixonado por futebol. E joga bem, galera. Joga bem. Que joga? Muita bola de joga. Agora eu tô um pouco enferrujado, mas jogar... Aí eu comecei a fazer a minha escolinha de futebol. Eu me lembro muito bem que meu primeiro tênis assim, de futsal, eu comprei um tênis da Umbro, aquele tênis prata com brasão vermelho, muito lindo. Eu paguei com esse dinheiro que eu ganhava. E comecei, a partir de então, nos meus 12 anos que eu comecei a trabalhar, eu não desde então, nunca mais. Há 20 anos que eu trabalho, se eu tenho 32, desde os meus 12 anos que eu comecei a trabalhar, nunca mais parei. Aí depois que eu saí desse trabalho, eu comecei a trabalhar como... Em Angra, né? Eu sou do interior do Rio, Angra do Reis, chama de papagaio. Papagaio é aquele rapaz que fica na van, gritando, entendeu? Cobrador. Tem vaga, vem. Campo Grande. Campo Grande, em Ioaíba. Cara, exatamente aquilo. E aí eu trabalhei por muito tempo, depois eu passei a trabalhar como garçom, trabalhei também como ajudante de pedreiro, assim. Só que eu sempre, cara, eu tenho um problema, eu não sou muito bom com a mão, eu não tenho muita... Então eu era ajudante do ajudante, sabe? Eu fazia o serviço manual mesmo. E depois disso eu fui trabalhar aí então no meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi assim uma grande mudança na minha vida. Não, só voltando um pouquinho. E sempre estudando, né? Sim. Gostava de estudar, isso era comum com seus irmãos também, enfim. Então, assim, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a estudar para concursos. Mas eu comecei, na verdade, fazendo um parênteses, eu comecei a fazer concursos. Sim. Mas não passava. Eu não passava em concursos mais simples, justamente porque eu não estudava. Só que eu tinha um desejo, sabe? É aquele sonho no coração. Cara, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E na minha cidade, Angra dos Reis, tem uma das maiores instituições militares do país, que é o Colégio Naval. Então eu falei assim, quero entrar no Colégio Naval. Poxa, cara, mas, cara, se você estuda em escola pública, você sabe, para você entrar no Colégio Naval, meu irmão... A dificuldade não, é muito difícil, cara. É só a nata mesmo que está lá. Aí eu fiz a prova, naturalmente, não passei. Fiz outras provas
Porque geralmente é aquela galera que faz um preparatório. Exatamente, Estuda preparatório. numa escola que Não, é bem avançado o ensino. Muito. E assim, e outra coisa que eu tenho certeza que é algo totalmente favorável a uma aprovação é a tua estrutura familiar. Exatamente. Coisa que o Léo não tinha. Não, a base familiar é muito importante na aprovação. Muito. Porque você vê muitas histórias assim, por exemplo, garotos que andam 3 horas, 4 horas para estudar e passam numa faculdade federal de medicina, só que você tem um certo incentivo, isso é diferente. A mãe é costureira, o pai... Cara, vamos lá, vamos conquistar, entendeu? Diariamente nessa pegada, isso faz a diferença, entendeu? Sim. E aí, então, quando eu era adolescente, comecei a fazer provas. Fiz prova de agente de combate às endemias, fuzileiro naval, aprendi de marinheiro e não passei nenhuma delas. Passei justamente porque eu não tinha direcionamento nenhum. Só que você só tem um sonho, cara, preciso fazer alguma coisa, preciso ser diferente, mas não passava. Comecei a trabalhar, então, de carteira assinada. Aos 16 anos, na minha carteira está escrito operador de estacionamento, mas nada mais é que um flanelinha, o cara que fica na rua ali anotando entrada e saída de carro, recolhendo dinheiro e repassando para a empresa. Isso eu trabalhei até meus 17 anos, mais de 1 ano e meio nessa empresa, e aí eu saí e comecei a trabalhar de garçom numa pizzaria, no centro de Angra dos Reis, e trabalhei por aproximadamente meus 18 anos. E sempre com esse desejo, então, de fazer provas e concursos e tal. E na minha cidade, não tem faculdade, agora pouco que tem. O pessoal sai de Angra dos Reis e vai até Campo Grande para estudar, dá mais de 100 quilômetros. E o ônibus lá, ele saía 4 horas da tarde e voltava meia-noite. Então, para você estudar, não tinha como você trabalhar de noite. Foi então que um belo dia, eu cheguei para minha... E rapidinho, vai voltar nesse assunto. E esses ônibus, quando eles não quebravam, né? A Andriele também tá aqui, a Andriele já deve ter passado muito por isso. Muito. Eles quebravam, vocês ficavam na pista até na madrugada. No outro dia o Léo chegava e falava, pô, mano, tô quebrado. Que isso. Muito. E aí... O pneu furava. Eu cheguei e eu falei para minha gerente, falei assim, olha assim, eu preciso sair, eu preciso fazer faculdade. Ela, pô, mas como é que você vai fazer? Cara, não sei, vou fazer faculdade. Então, eu saí do emprego. Mas, Léo, desculpa te cortar. Mas a questão da faculdade tinha a ver com os concursos que você já estava fazendo? Também Sim. Pensava nisso? Também pensava. Mesmo não passando em nada? Mesmo não passando em nada, entendeu? Porque é muito comum a gente fazer, por exemplo, tirando por mim, né? Se eu tivesse feito algumas dessas, provavelmente na minha idade, que eu não tenho a cabeça que eu tenho hoje, duas provas eu já não faria mais concurso. Sim. Eu falei, pô, isso aqui não é pra mim. Então a gente tá tendo um exemplo aqui de que realmente até na faculdade você não tinha passado em nada. Nada. Cara, na verdade é o seguinte, Doideira. Quando você não tem nada, você luta pra ter alguma coisa. E tu luta com todas as forças. E eu não tinha nada mesmo, nada. E fui, assim, aí depois eu falei, cara, eu preciso fazer faculdade. Aí larguei meu emprego, vim morar em Campo Grande sem trabalho, sem nada. Cara, sem nada. Isso aí, comecei a fazer faculdade na Estácio de Sá, em Campo Grande. Então, por eu não ter emprego, eu não paguei a faculdade. No meu primeiro semestre eu paguei a primeira parcela, fui para a faculdade, e assim, e um adolescente completamente perdido, entendeu? Eu tinha cabelo moicano, todas essas mazelas, ia de chinelo para a faculdade, e a Estácio de Sá, ali em Campo Grande, no Mendanha, e eu paguei um mês, os outros 5 meses não consegui pagar. Aí eu saí de lá e comecei a fazer uma outra faculdade, que é na Moacir Baixo, foi onde eu me formei, me transferi, depois eu paguei a Estácio, tá? Posteriormente eu não fiquei ver. E então comecei a fazer a faculdade. Alô, Estácio, olha quem você perdeu aí. Né? O Estácio hoje poderia estar divulgando isso. Moacir, agora, se a Estácio quiser ser patrocinadora do nosso podcast aí para incentivar os jovens a estudarem, né? Tinha que encontrar com a gente lá. A gente tinha uma turma boa, né? A galera era boa. Foi nessa época que tu conheceu ele? Sim, 2009 mais ou menos, foi quando a gente começou a ter contato. Eu já conheci um pouco da história do Léo. Logo quando ele chegou, a gente já conversou sobre... Pô, tava em Angra e tal, eu vim pra cá. Uhum. E eu falei pra ele que ia falar, aí 500 a história da motinha. Tu deve ter conseguido esse emprego. Vou começar agora. Aí eu comecei a trabalhar aqui em Campo Grande. Trabalhava de entregador, de açaí e tal. Trabalhei no mototáxi ali do lado do shopping, West Shopping. Só que aquele mototáxi é meio complicado. Aí eu falei, não, tá na hora de sair daqui. Aí foi então que eu estava na faculdade, só que as portas começaram a se fechar.
Parece que Deus foi fechando as portas. Primeiro, eu fui fazer uma prova de monitor. Você vê que até agora eu não passei nada. E eu fui fazer uma prova de monitor na faculdade. E isso, rapidinho, eu só queria te cortar isso, pro concurseiro, que é o público que hoje é assíduo com o Léo, cara, foi o que você falou, geralmente o cara que não tem um perfil, no primeiro, no segundo, no terceiro, ele fala, pô, mano, eu tô fora, eu não nasci pra isso, mas o concurseiro tem essa pegada tipo assim, mano, eu só paro quando eu passar em alguma coisa. Maneiro. Não, e só reprovações. Isso já é cultural Já é cultural do... Peguei. É ou não é, Léo? Não, com certeza. Porque o cara, ele quer atingir um alvo. Toma uma derrota aqui, às vezes desiste e tal. E se você for pensar, fazendo uma linha cronológica, já temos aí 4 anos, mais ou menos, que eu não passava em nada, passando. Aí então, o ápice entre aspas, o ápice da humilhação, que para mim não foi humilhação, foi providência de Deus, eu fui fazer uma prova, abriu um concurso, né, de monitor na faculdade, para matéria de processo civil, e eram 4 vagas. E eu me inscrevi para monitor na faculdade. Aí eu te pergunto, quem é que se inscreve para monitor na faculdade? Ninguém. Ninguém, mano. Ninguém quer isso. Ninguém quer. Eu corria disso. não tinha ninguém, o André sabe, cara, não tinha ninguém queria se inscrever. E eu tinha... Eu tinha um amigo que eu falava com ele e tal. Aí ele falou assim, não, cara, não precisa fazer essa prova não, pô, ninguém passa, etc. E eu me senti realmente humilhado naquela hora. Eu falei, caraca, pô, ninguém se inscreve pra isso. Só que pra mim era importante ser monitor na faculdade, velho. Era muito importante. E eu sabia que esse meu amigo, né, não vou citar o nome daqui, eu sabia que esse meu amigo, se ele passasse, se ele fizesse a prova, ele ia passar. Cara, ele não fez, desdenhando da prova, eu falei, não, cara, eu vou fazer. Eu fiz e fiquei reprovado, velho. Eram 4 vagas, só eu fiz a prova. E eu consegui ficar reprovado. Aquilo ali, primeira porta fechada. Depois, eu trabalhava como entregador. É o não de Deus, às vezes, mano. Porque é a loucura. Irmão. Doideira. Eu trabalhava como entregador, foi então que prenderam a minha moto. Entendeu? O André sabe dessa história, assim, foi... Cara, isso, rapidinho, para um parênteses aí, foi uma operação em conjunta, não foi? Da Polícia Civil e Guarda Municipal. Polícia Civil, Guarda Municipal e outra. Aí não tem André, não sei se André... tem nem desenrolo. Não, irmão, não é desenrolo. Tinha um cara que tava na nossa turma pagando matéria, irmão. Polícia Civil. Só que ele prendeu a minha moto. Ele que prendeu a moto do Léo. E te conhecia. Sim. Entendeu? Não era amigo, mas assim, sabia, pô. Não vou atrasar o cara. Tipo assim, caraca, pera aí, um moleque, eu sei que o moleque rala de dia pra estar na faculdade à noite. Cara. Porque, pô, mano, tinha dia que, de coração, Léo, tu não dormia às vezes na aula? Cansado, irmão. Cansa. Muito cansado. Cansado, pô. O trajeto é muito longo. Irmão, olha só, o Léo sabe disso. Na época, saía eu, o Ramon, a galera lá de Seropédica. E ia pra Campo Grande de ônibus. Cara, já era cansativo, mano. Cansativo demais. Agora, o Léo tinha toda essa pegada, na época da moto, ele, irmão, trabalhava o dia inteiro. E aí, hoje, quem de repente, daqui a alguns anos vai olhar pra ele, no cargo dele, irmão, o testemunho de vida. E aí, voltando lá na motinha, o cara foi, mano, o único meio que ele tinha pra se movimentar, pra fazer o carvão dele, também, né? Pra trabalhar. Pra trabalhar, foi retida. A moto, assim, eu costumo dizer, por isso que eu tenho assim, muito respeito pelos entregadores. Cara, mesmo quando eu fui policial, hoje, se eu encontrar um entregador, eu tenho muito respeito. Porque a moto, para o entregador, é a vida do cara. Entendeu, cara? Você vê, às vezes, o cara na correria entregando aí com mochila, etc. Cara, você tem que ter muito respeito. Porque é a vida do cara. O cara tá ali... É o que ele coloca o alimento dentro da casa dele. Exatamente, entendeu? Então, pegaram a minha moto. O entregador prendeu a moto, não passei na prova de monitor na faculdade, perderam a minha moto, falei, cara, tô desesperado agora, então é momento de voltar. Aí eu voltei, dei um passo atrás, voltei para Angra. Morava aqui em Campo Grande, voltei para Angra. Eu lembro, quando ele chegou na faculdade, falei, pô, mano, não sei o que eu vou fazer, prenderam minha moto, era o que eu tinha. Loucura. Então, assim, o voltar, às vezes eu até converso com alguns amigos, o voltar é muito doloroso. O voltar exige uma humilhação, exige uma humildade. Voltar é muito difícil. Mas tem grandes pensadores que dizem, o ruim não ter para onde ir, e sim não ter para onde voltar. Eu voltei, entendeu? Eu voltei, e aí voltei para casa da minha mãe, mesmo com todos os problemas que tinha, mas era o que eu podia fazer, voltei. E então comecei a estudar, comecei a fazer estágio na prefeitura, no fórum, e
saía de Eram 2 estágios, dois né, ao estágios. mesmo tempo. Fazia 2 estágios ao mesmo tempo, assim, numa correria muito grande. E eu E saía eram remunerados os eram estágios? remunerados. Sim. Aí que eu conseguia pagar. E eu conseguia, nesse estágio, e eu falo pra galera, assim, pagar o meu estudo. E então, nesse momento, eu já estou na igreja, me aceitei a Jesus na igreja evangélica, e eu vivi por 3 anos e meio com R$38 por mês. Eu ganhava R$520, pagava 400 e pouco de faculdade, dava R$50 de dízimo e vivia com R$38 por mês. E eu vivia muito bem, vivia em paz. Apertado, com dificuldades financeiras, mas vivia em paz. E aquele desejo no coração sempre de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente. E continuei fazendo provas e continuei ficando reprovado. E assim, rapidinho, Léo, sempre, Gabriel, quando eu encontrava... Bom, o papo na faculdade do Léo sempre foi estudar. Concurso, estudar. Pô, não vai abrir um concurso, cara, a gente lá no meio, todo mundo... Pô, tu não vai estudar, não? Tu não vai estudar, não? Fala, pô, Léo, não vou estudar para esse concurso, não. Pô, mano, tô estudando. Bom, depois ele vai chegar no primeiro concurso, depois de anos da gente já formado, ele mandava mensagem, cara. Aí, irmão, vai abrir um concurso assim, pô, vamos ver se a gente monta um grupo pra estudar, cara. Vamos ver se a gente faz isso pra estudar. Então, assim, bom, corre na veia dele. Entendeu? Corre na veia dele. E assim, cara, aí eu comecei a estudar, e então, com algumas dificuldades na casa da minha mãe, relacionada a droga, etc. Aí eu saio da casa da minha mãe, depois de episódios humilhantes também, e vou para casa da minha avó e continuo a estudar. Foi então que eu comecei a fazer estágio na Defensoria Pública, e eu tinha um grande, talvez um mentor para mim na minha vida dos concursos, o Dr. José, que ele me indicou, olha, faz isso. Aí eu comecei a estudar de uma forma mais... Eu precisava sair de Angra. Aí eu saí de Angra e comecei a fazer curso aos sábados, no curso Glioche. Saí de Angra 3h30 da manhã. Mas era preparatório? Preparatório. Legal. Saí de Angra 3h30 da manhã e voltava 9, 10 horas da noite, porque é muito longe. De Angra até Tijuca. A aula de 8 horas da manhã até 7 horas da noite. Era muito puxado. Caraca. Foi então que o estágio acabou. Estava chegando, se aproximando de vencer o estágio. E aí, então, falei, olha, eu preciso fazer uma prova. Foi então que aí eu passo na minha primeira prova na minha vida. E essa prova, eu sempre costumo dizer, cara, que essa prova de estagiário do Ministério Público, ela foi um diferencial na minha vida. Porque eu precisava, entendeu? Eu precisava muito para continuar. A minha subsistência, a minha sobrevivência na faculdade dependia dessa aprovação. Então, eu tirei férias, eu fiquei um mês, mas eu estudei assim de uma forma incansável. Incansável mesmo, mais de 40 dias para essa prova do Ministério Público. E aí eu vim sair de Angra, vim fazer essa prova, consegui a aprovação. E aí, depois que, mais um episódio assim muito, muito triste que eu vim, saí de Angra, fui tomar posse no Ministério Público e tal. Só que assim, eu vim de terno. Porque nessa você tinha passado? Nessa eu passei, no Ministério Público do Rio de Janeiro, como estagiário. Fiquei muito feliz, porque, pô, tá garantida a faculdade e tal. E eu saí de Angra, e fui até o centro do Rio para tomar posse lá no Ministério Público e toda aquela cerimônia legal. E eu olhava tudo aquilo ali, né? É como se fosse um garoto caipira, né? Você sai de Angra, assim, caraca, cara, que estrutura legal. E aquele buffet legal no Ministério Público. Depois que eu saí do centro do Rio, eu parei em Campo Grande para aula, entendeu? E aí, algum colega, né? Também não vou citar o nome dele na faculdade, ele chegou e falou, pô, cara, você tá de terno, tá todo se achando, só que você foi tomar posse como estagiário no Ministério Público. São pessoas que fazem assim para te desanimar. Naquele momento eu falei assim, caramba, se ele soubesse o quão importante era para mim essa aprovação, e foi muito difícil para mim, eu levei muito a sério, mas eu levei muito a sério mesmo, porque era a minha oportunidade de vencer, entendeu? E aí eu passei, o colega falou assim, pô, mas é concurso de estágio e tal. Cara, isso eu já tinha 21, 22 anos, eu faço concurso desde 16, eram 6 anos, só sendo reprovado, em todas as provas de todas as sortes. Prova de agente de combate às endemias, prova de fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro, prova de agente administrativo, prova de monitor na faculdade, prova de colégio naval, de ingresso ao colégio naval. Todas as provas ficaram reprovadas. São então, várias reprovações antes de uma aprovação. Aí então, ou seja, fui aprovado, o colega falou isso, mas não deixei me abater, a gente fica triste, mas não deixei me abater, eu voltei, comecei a fazer o estágio. Então,
nesse momento, a minha percepção muda. Porque eu começo a falar com algumas pessoas. Eu entrava dentro do gabinete dos promotores e falava assim, cara, o que eu preciso fazer? Falava com alguns juízes, o que eu preciso fazer? Pô, eu quero ser como você, o que eu preciso fazer? Aí esse meu amigo, foi um episódio assim, muito engraçado. Ele falou assim, poxa, ele me chamava de Léo, pega para mim uma impressora, uma folha na impressora. E eu, como estagiário, eu não tinha esse costume, mas eu peguei essa folha, aí vi lá um boleto da Emerge, da Escola da Magistratura. Eu falei, doutor, isso aqui, boleto da magistratura. Não, minha esposa vai estudar para magistratura e tal, vai estudar para lá. Aí eu falei com ele, pô, o que eu preciso fazer para entrar para magistratura e tal? Aí ele falou assim, olha, você tem que, cara, faz Emerge. Aí eu falei assim, pô, mas a Emerge é R$1.200, R$1.300 por mês, eu não tenho condição. Ele falou assim, cara, tenta fazer. Beleza. E neste momento que eu criei uma amizade muito forte, né, com esse defensor, e o que eu fazia? Ele trabalhava em Angra e morava na Barra. E às vezes eu pegava carona com ele. Eu pegava carona, às vezes eu não tinha nem aula em Campo Grande. Só que era importante para mim conversar com o defensor público, sabe? Sabe quando você vê aquele reconhecimento, sabe? De caraca, cara. Eu me lembro como se fosse agora. A gente vindo de Angra até aqui a Barra, eu falei assim, cara, tô conversando com o defensor público. O que o cara falava para mim era lei, cara. Era muito legal. Se o cara falasse qualquer coisa, cara, era muito legal. Porque você é um garoto como se fosse um garoto caipira, você não sabe de nada. No mundo de concurso e até agora. Eu já estou aí com 22 anos, desde os 16, e continuo perdido ainda. Tem 6 anos, e eu continuo perdido, só com aquela vontade. Entendeu? Que eu acredito que é de Deus, Deus sempre reforçando a minha vontade. Cara, eu preciso vencer, só que eu não sei como. E algumas vezes eu não tinha nem aula. E esse defensor, ele passava naquela avenida reta de Santa Cruz, que vai até a Barra, na Estrada dos Bandeirantes, direto, e às vezes ele me deixava ali. Cara, dali até Campo Grande é chão. É muito chão. E às vezes eu ia andando, cara. Eu pegava, mas eu andando muito feliz, sabe? Saí da Estrada dos Bandeirantes ali, divisa com uma garça ali. Na Avenida Santa Cruz ali, da saída da Avenida Santa Cruz, pegava ali para ali cara, já é as Américas, lá no final. Exatamente. Eu ia andando ali até o centro de Campo Grande para a faculdade. Cara, e eu ia andando, mas eu ia andando muito feliz. E eu tinha a opção de vir de ônibus, porque o ônibus sai de Angra 4 horas. Mas às vezes eu saí de Angra meio-dia com esse defensor. Porque eu vinha e ele ia conversando. Ele falou, cara, você tem que fazer isso. E assim, sempre com muita rigidez, mas me ajudou muito. Ele sempre foi muito rígido. Eu falei assim, doutor, o que você acha de fazer técnica de memorização, fazer isso? Cara, pô, ele me chamou de Zé Ruela. Para de ser Zé Ruela, senta e estuda, senta a bunda e estuda. E a cada momento eu me via desafiado e eu conversava com ele. Mas aquela conversa ali, ela foi muito importante, entendeu? Eu vinha de Angra até aqui, quase no recreio, conversando com ele, e ele me dando estoque, etc. E aí eu falei, olha, eu sei que eu preciso fazer. Agora já estou municiado dessas informações. Então, já agora no último ano da faculdade, pra você ter uma noção, fazendo um parênteses, eu comecei a faculdade em 2009. Dia 14 de dezembro de 2012, ou seja, eu no 8º período, eu ganhei meus 2 primeiros livros. Eu não sabia o que era, porque ele chegou para mim e falou assim, olha, ele me chamava de Zé Ruela, você está estudando, como é que você estuda direito constitucional, por exemplo? Eu falei, como assim, estudo? Eu vou para aula, assisto aula na faculdade. Ele, não, cara, mas você tem que estudar livro. Eu falei, não sei. Aí ele foi e me deu 2 livros. Aí eu falei, caramba, que legal. Aí eu fui, ganhei esses 2 livros, né, se aproximando agora do último ano da faculdade, falei, cara, eu preciso começar a estudar. E aí então, eu fiz uma lista de vaquinha, de pessoas que podiam me ajudar a comprar livros. Aí meu pai me deu um, minha tia me deu um. Foi então que eu falei com o meu pastor. Cara, foi um episódio assim, muito, muito legal. Falei com o meu pastor, pô, pastor, você quer assinar aqui minha lista? Se puder me dar R$100, R$50, só para eu comprar uns livros e tal. Aí tudo bem, ele falou, não, com certeza eu assino. Aí ele assinou. Aí, outro domingo de noite, né, acabou a palavra, na hora da bênção apostólica, ele chegou, pessoal, agora eu vou fazer aqui um pedido para vocês. Nosso irmão Leonardo tá precisando de alguns livros. Cara, quando ele falou aqui, eu morri de vergonha. Pastor Leonel Maia, assim, um grande paizão, morri de vergonha. Eu fiquei assim, assustado, porque de fato foi uma surpresa. Eu não pedi para ele, entendeu? Mas ele falou assim, cara, além de você ser um garoto muito bom, você é um garoto que sempre, desde que você se converteu, você sempre foi fiel no dízimo. E Deus vai te honrar. Ele fez essa campanha lá na frente e consegui arrecadar mais de R$1.500. Muitos irmãos da igreja me ajudaram e tal. Aí eu fui e comprei os livros. Veja. Muito maneiro. Início de 2013, tipo janeiro, fevereiro de 2013.
4 meses depois, veio a prova da OAB. Só que eu já estava estudando. Quando eu ganhei aqueles livros, eu comecei a estudar assim, de uma forma, assim... Eu comia os livros, eu estudava muito. Era a minha oportunidade. Porque desde os 16 anos, eu não tinha... Não tinha acesso, né? Não tinha acesso. Você vê, 16 anos. E agora eu tô chegando aqui 22 para 23 anos. Tem 6, 7 anos. Agora que eu tô com uma biblioteca em casa. Foi 1.500 reais de livro. Eu falei, cara, agora eu vou começar a estudar. Aí comecei a estudar. Em 4 meses, eu passei na prova da OAB. Eu passei com 62 pontos na prova que vale... Mas aí, Léo, um parênteses. Qualquer outra pessoa, irmão, da idade de 22, 23 anos, irmão, quem ia estar querendo fazer vaquinha para comprar livro, mano? Tá entendendo? Se o cara mete a mão num dinheiro desse, de uma arrecadação, o cara ia gastar com outras coisas, cara. O cara ia fazer outras coisas. Só que ele tinha certeza do que ele queria. Sim. Não, assim, e você tem que... Eu sempre costumo dizer, até mesmo com a minha esposa em casa, eu falo com alguns familiares, amigos, cara, um coração que não é humilde é muito difícil. Você tem que ser humilde, cara. Entendeu? Você tem que... Se você precisa pedir, você peça com humildade. Você precisa... É humildade para pedir desculpa, é humildade para voltar, é humildade para avançar e para retroagir. E então, eu ganhei todos esses livros. Aí eu passei na primeira fase da OAB e veio a prova da Polícia Civil. Eu ainda na faculdade. Falei, cara, é minha oportunidade também. Fui, fiz a prova e passei também na Polícia Civil. Léo, enquanto você tá falando isso, eu queria só colocar a imagem, né? Ele já tá começando a falar das aprovações. Queria jogar essa imagem na tela aqui. Porque o primeiro foi a OAB, né? Antes como estagiário, você passou também, né? O Ministério Público foi como estagiário. Sim, Ministério Público, estagiário. Também passei na Procuradoria do Estado também como estagiário, depois OAB. Aí foi pra OAB. E tudo isso aqui na faculdade. Policial Civil, na OAB, na faculdade, e oficial da Polícia Militar. Pra Polícia Militar também, né? Também. Mas assim, quanto tempo você ficou em cada um, assim? Não, na verdade, na PM eu não cheguei a assumir. Tá. Porque ela veio me chamar depois. Eu já estava na Polícia Civil. Já estava na Civil. Aí veio a Emerge. A Emerge, assim, é uma história muito legal. Como eu falei, né, esse defensor me explicou, cara, faz Emerge. A Escola da Magistratura do Rio é uma escola de excelência. Sim. Tanto é que hoje ela, acho que custa R$1.500 por mês. E eu fiz a primeira prova. Olha como são as coisas. Eu fiz a primeira prova, que existe um concurso para você entrar. Existe curso preparatório para Emerge, que é um curso também preparatório. E aí eu fiz, não passei na primeira prova, mais uma reprovação. Aí eu falei, cara, não vou desistir, vou prosseguir nessa prova. Eu fui, na outra prova, eu já estava na Polícia Civil, eu estava na escola de formação, no curso de formação, CFP, aqui na Carepol, ali no Rio de Janeiro, ali próximo da São Bódromo ali. Então, eu lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira, eu estava na sala de aula com a galera, e aí eu já tinha sido reprovado na primeira prova na Emerge, e aí eu estava lá, a galera, todo mundo, na hora do intervalo, assim, a galera fazendo bagunça e tal, zoando. Aí eu peguei meu celular, eu lia muito notícia do Conjur, que é um blog jurídico, etc. E eu abri, olha como são as coisas. Estava escrito assim, Defensoria Pública do Rio consegue o primeiro habeas corpus em sede de audiência de custódia. Isso lá em 2014, etc. Eu falei assim, cara, que notícia legal. Eu comecei a ler. Isso na sexta-feira, último dia de aula. Sabe aquele 4h40 que a aula acaba 5 horas. 4h40 já acabou. Não, já acabou. E eu li essa notícia. Olha como que Deus é. Isso na sexta-feira. Quando foi no domingo, eu fui fazer a nova prova de seleção da Emerge. Só que agora a prova ela contemplava bolsa integral para os 12 primeiros. Caraca. Quando eu cheguei, que eu abri a prova e eu vi o tema da redação era audiência de custódia. Eu falei, cara, não tô acreditando, cara. Na hora eu comecei a chorar assim no meio da prova, cara, não tô acreditando, eu acabei de ler isso, sabe? Foi uma providência de Deus, porque eu já havia sido reprovado. E mesmo que eu fosse aprovado, eu não conseguiria pagar, que é R$1.500 por mês. Só que eu queria fazer. Você tem um sonho, você tem que fazer. Só que eu não tinha condições. Aí eu fui, fiz a prova, aí escrevi muito, acabou que eu fiquei em 4º lugar. Eles pagavam bolsa integral, não precisava pagar para os 12 primeiros. Aí fui aprovado na Escola da Magistratura, assim, rompeu a minha trajetória. Neste momento, então, eu volto para Campo Grande para fazer alguns cursos, etc. E então, eu fazendo a Escola da Magistratura, eu saía de Campo Grande até o centro do Rio para estudar.
pegava o trem, né? Pegava o trem, descia na central, depois ia andando até a escola da magistratura. E na escola da magistratura, eu via assim, era um novo mundo. E mais uma vez, como se fosse aquele garoto do interior. Quando você andava, quem teve acesso já à escola, entrar dentro da escola da magistratura do Rio, é um palácio da justiça, sabe? Sim. São desembargadores, são professores, assim, muito bem alinhados. E eu falo assim, caraca, não acredito que eu tô aqui, cara. Eu ficava todo momento, assim, olhando para um lado, para o outro. E, assim, eu ficava muito maravilhado. E considerando a oportunidade que Deus havia me dado, eu não podia decepcioná-lo. Então eu estudava muito. Eu estudava muito. Eu levava a minha marmita, né, porque eu saí de casa cedo, levava a minha marmita, só que aí eu comia entre os corredores. Nesses prédios tem algumas escadas, as escadas que ficam entre um corredor e outro, eu sentava ali e comia minha marmita sem maior problema. E acabava a aula, eu ia para a biblioteca e estudava muito, porque mesmo eu sendo bolsista, eu queria fazer diferente. Eu queria estudar muito para eu ter um futuro melhor. Aí consegui, estudava muito, fiquei 1 ano e meio na Emerge, que foi um grande diferencial na minha vida. Aí eu venho e tomo posse na Polícia Civil. Quando eu tomei posse na Polícia Civil, eu parei de estudar na Emerge, comecei a estudar em casa. Sempre estudando em casa, com meus materiais, com livros, etc. Continuei estudando. E após isso, veio Você já tinha formado uma bagagem enorme, né? Exatamente. A EMED assim, foi o que eu fiz minha base, entendeu? Porque eu levei muito a sério. Isso é diferente você levar a sério. Tem vários colegas que fizeram a EMED ou outras escolas e não conseguiram uma aprovação. Mas você levar a sério é diferente, entendeu? Eu encarava como uma chance da minha vida, entendeu? Eu estava ali, sabe? Eu tinha aula com desembargadores, com professores renomados, professores famosos, e eu falei assim, cara, não acredito que estou tendo aula com esse cara. Por exemplo, eu tinha aula com o desembargador Alexandre Câmara, eu ficava do lado dele, cara, o Alexandre Câmara falando, ele parecia um Neymar jogando bola, cara, ele era muito bom, eu ficava assim, maravilhado, cara, maravilhado mesmo. Outros professores famosos que saíam procuradores da República, que saíam na televisão, eu ficava assim, maravilhado. Então, eu falei comigo mesmo, eu preciso aproveitar a oportunidade. Eu estudei muito. Aí, eu tomo posse na Polícia Civil, e continuo meus estudos. Vou para a minha primeira lotação na Polícia Civil, foi em Angra dos Reis, aí eu fico lá no plantão e continuo os estudos. Continuo os estudos. Tive algumas aprovações em primeiras fases de Ministério Público, promotor de Minas, promotor de São Paulo, delegado Pernambuco, delegado Maranhão, mas nunca avançava. Na segunda fase eu ficava reprovado. E sempre aquele desânimo. Mas aquela tristeza, né, melhor dizendo. E chega um momento que eu avanço da segunda fase. Aí eu chego na prova oral de delegado de São Paulo. Éramos mais de quase 40 mil inscritos, algo assim. E eu era o 25º de 300 vagas. Então, para mim, já estava, vou para delegado de São Paulo. Entendeu? Aí eu já conhecia a minha esposa aqui, eu falava com ela, falei, cara, vamos para o Guarujá. Mal sabia eu que, mesmo com o salário de delegado, não daria para morar no Guarujá, mas eu já representava, não, vamos para o Guarujá, vamos morar em Santos, em São Paulo, vamos embora, vamos para o litoral paulista. Só que veio a reprovação. Poucas pessoas ficaram reprovadas. E assim, minha esposa me acompanhou, meu pai também foi na prova oral. Eu não fui como eu esperava, que uma prova oral, ela exige muito de você, a questão do nervosismo. Só que do meu dia eu fui o melhor, só que me reprovaram. Não sei qual foi os critérios utilizados. Qual o critério, né? Não se sabe. Essas aprovações têm alguns critérios que, se a gente for levantar aqui, irmão, infelizmente. Entra em outra esfera já, até a social. Exatamente. E tem algumas notícias que o concurso de São Paulo tem esse problema com carioca, sendo policial, sendo negro, do Rio, assim, tem um pouco, assim. Portanto, é que, dentre os poucos reprovados, tinham muitos do Rio, sabe? Porque, não sei, enfim, uns motivos não sei, só que a gente sabe que está dentro do coração de Deus. Aí fui reprovado, aquele baque novamente. Caramba, cara, agora, quando eu estava quase lá, eu achei que daria para passar, aí não deu. Aquele momento, Léo, que a gente não entende... Mas a gente sabe que Deus está fazendo o melhor para nossa vida. Porque Deus já sabia o que aconteceria com ele lá na frente. Então, um não
Às vezes esse não, cara, é a abertura de uma outra porta. Não, com certeza, assim, eu fiquei muito triste, né, cara, quando você fica reprovado numa prova oral, assim, o concurseiro tem muito disso, né, eu faço concurso desde os meus 16 anos, então quando tenho 20 e poucos anos, eu falei, cara, agora eu vou parar, agora eu vou gozar daquilo das plantações, etc, eu vou para São Paulo, eu vou casar, vou para São Paulo, vou morar em Guarujá, toda aquela história toda, só que não deu certo, aí baixei a adrenalina de novo, aquele desânimo, reprovado na prova oral, e agora o que eu vou fazer? Aí eu fico sem estudar, tento estudar, mas não consigo, eu já era policial civil, né, eu falei, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, já tenho meu salário, tenho minha estabilidade, mas sempre Deus falou no meu coração, cara, eu tenho um pouco mais para você, você precisa, só que agora você precisa se reinventar, entendeu? Eu fiz até um post no meu Twitter, engraçado, que quando eu ganhava R$28 por mês, em 6 meses eu consegui minha aprovação, entendeu? Quando eu tinha meu salário na Polícia Civil de 6, 7 mil, eu levei 6 anos para aprovação, porque a necessidade, a maior motivação é a necessidade. Você tem a necessidade da subsistência, então você estuda de uma forma, entendeu? E eu não tinha isso na Polícia Civil, porque eu fiquei reprovado na prova oral, eu falei, cara, acho que não é para mim, entendeu? Eu desanimei, parei de estudar realmente, e tentava, não conseguia, e então fiquei mais de um ano sem estudar, aí avançando mais, aí eu fiz uma prova da magistratura do Rio, passei na primeira fase, por conta da base que eu já tinha, tá? Então eu, mesmo assim sem estudar, não estudei para a segunda fase, mais de um ano sem estudar, aí eu falei com a minha esposa aqui agora, falei, cara, vamos casar, no meio da pandemia, falei, cara, vamos casar, e aí ela falou, não, vamos casar, etc, isso é um assunto para um outro podcast sobre a nossa história familiar, só que além dessa proposta de casamento, eu precisava o quê? Instrumentalizar tudo aquilo, financeiramente. Aí eu fiquei mais um ano sem estudar, mais de 2 anos sem estudar nada mesmo, sem estudar. Já era policial civil. Mais um marco importante, né, Léo? O casamento para estruturação. Não, foi o divisor de águas, né? Foi o divisor de águas. E foi um momento, nós casamos na pandemia. Todo mundo separando, e eu falei assim, olha, cara, a gente já namorava, e eu falei, olha, a pandemia é como se fosse uma tempestade. Então é bom que estejam os dois dentro de uma casa, bem alicerçada, para que essa chuva passe, essa tempestade passe. E decidi casar. Aí veja, eu já estou 1 ano sem estudar. Durante 1 ano, antes do casamento, também fico sem estudar. Mais de 2 anos sem estudar. Aí a gente casa, dezembro de 2020, no sábado agora a gente faz... Casa amanhã? Sábado agora. Pode esquecer não, né? Não, hoje é quinta, né? Essa é a data não. Não, dia 17. Ela já tá ali. 17 de dezembro a gente faz 2 anos de casado. Dezembro de 2020 a gente casa. Em fevereiro, quase março, acabou lua de mel, toda aquela história toda. Aí eu falo assim, cara, acho que eu vou voltar a estudar, né? Ela também já estudava. É isso que eu ia falar, ela também já estudava, né? Já estudava, assim, desde que a gente nos conhecemos, ela começou a estudar para concursos, entendeu? Aí, ela estudando para concursos, eu falei assim, cara, eu não vou ficar, né, só trabalhando e a minha esposa estudando o dia inteiro. Eu falei, cara, eu vou voltar a estudar. E aí, eu falei assim, vamos ver o que está aberto no meio da pandemia. Vamos ver qual concurso está aberto. Concurso da prova da Polícia Federal. Eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer essa prova, etc. E assim, essa prova, pra você ter uma noção, ela foi tão abençoada que ela chegou aí pro Supremo Tribunal Federal que autorizou. Tava no meio da pandemia, não tava tendo nada. Aí... Não, e quando foi, André, ele até contou isso, você chegou a fazer uma prova em casa, né, pra... Exatamente, aí eu, mais de 2 anos sem estudar, peguei a última prova, falei, cara, vou começar a estudar. E a minha esposa estudando, pegando firme, ela é muito disciplinada. E eu falei, eu tava mal com aquilo, falei, cara, preciso começar a estudar, né. Aí eu peguei, isso em 2021, antes da minha prova, eu peguei a última prova da delegada da Polícia Federal, que foi em 2018. Falei, vou fazer em casa aqui para ver como é que eu vou me sair, né? Vamos sair. Aí eu fui e fiz, eu tirei 90 pontos líquidos de uma prova de 120, sendo que uma errada anula uma certa. Eu falei assim, cara, até que eu não tô tão mal não. Eu fui ver a nota de corte, tinha sido 86 pontos, ou seja, tinha ficado acima da nota de corte, mesmo 2 anos sem estudar. E aí que eu sempre falo com a galera, cara, foca na sua base. A minha base eu fiz em 2015, 2016. O que me proporcionou passar numa prova em 2021.
Olha o lapso temporal muito grande. Um time grande. Um time muito grande. Mas quando eu tive que fazer minha base, que foi na escola Machatura, eu estudei de uma forma assim insana. Eu estudei muito, muito, muito mesmo. Aí, chego na Polícia Federal, faço a prova né, em casa, eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho chance de passar. Pra você ter uma noção, de tão desacreditado que eu tava, faltando um mês para a prova, eu nem comprei curso. Assisti algumas aulas gratuitas no YouTube sobre peças práticas, etc. Falei, cara, eu vou lá fazer a prova. Aí chega o dia da prova, a prova foi lá na Uniswan, de Bom Sucesso, lembro como fosse hoje. Aí eu fui lá, fiz a primeira fase. Na Polícia Federal é uma fase de manhã e uma fase de tarde, a segunda fase de tarde. Fiz a primeira fase. Falei, acho que fui bem, né? Mas não sei. Saí da Uniswan, fui ali na 21DP, Bom Sucesso. Conversei com os colegas na hora do almoço. Quando eu estava voltando, aconteceu um fato engraçado. Quando eu estava voltando para fazer a segunda fase, né, que é o período da tarde, passei por um corredor e tinha alguns colegas que eles sabiam tudo da prova, cara. Que era a segunda fase, é uma peça prática. Eles sabiam tudo. Eles falavam assim, olha, se cair isso aqui, bota artigo tal. Se cair isso aqui. Eles estavam dando aula um pro outro, assim, 3 colegas. E eu conhecia aqueles colegas como sendo policiais civis. Cara, eles sabiam tudo. Eu cheguei para um deles e falei assim, cara, com toda a humildade do mundo, falei, cara, eu conheço você que é policial civil, também sou. Ele, pô, que legal você. Falei, cara, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Eu posso sentar aqui perto de vocês porque eu preciso ouvir o que vocês vão falar. Ele, não pode, cara. Porque o que eu pensava? Cara, esses caras sabem tudo. E eu não sei nada. Não sabia nada. Mas na faculdade tu lembra que era muito assim? Aquele pessoal que sentava lá na frente, estudava. No dia da prova, eles... Bom, eu chegava no corredor, igual o Léo falou aí, falava, cara, tô ferrado, mano. Essa galera tá falando que vai cair isso, eu não sei nada. Mas quando a gente saía, pô, mano, isso é loucura. Não, cara, sério, eu parecia realmente aquele cachorrinho da Bíblia. Eu falei, cara, eu só preciso comer das migalhas que esses caras... Eu via a mesa deles, o conhecimento deles como uma mesa farta. Eu falei, cara, eu sou um cachorrinho que só preciso... O que sobejar dessa mesa aí, o que sobrar desses conhecimentos, eu vou pegar. E eles iam falando e eu ia anotando. E aqui naquele momento, né, que antecede a prova, você fica nervoso, etc. Vai bater o sinal para entrar na sala, para começar a fazer a segunda fase. E eu pensando comigo, falei, cara, os caras sabem tudo, cara. Eu não sei nada, meu Deus do céu. E agora? Eu vou passar vergonha. Entrei para fazer a prova. Entrei, sentei lá no canto, fiquei tranquilo, fui fazendo. Geralmente eu sou o último a fazer a prova. Acabar a prova. Acabei a prova, entreguei, saí assim... pensando, aí vim pra casa, falei com a minha esposa, falei, olha, como é que foi a prova? Ela, falei, acho que fiz uma boa prova, mas não sei se dá pra passar. É o Brasil inteiro. São 35 mil pessoas inscritas, quase, para 120 vagas do Brasil inteiro. 120 vagas. É o Brasil inteiro, entendeu? Eu falei, cara, não... Pô, eu sou aqui tô fazendo a prova em Bom Sucesso. Quando você olha onde você tá, sabe? Tô aqui no Uniswan, Bom Sucesso. Será que eu vou fazer uma boa prova? Será que eles vão corrigir direito, né? Não é possível, né? Mas tudo bem. Passa tudo pela cabeça. Não, passa tudo, cara. Não é possível, pô. Eu fiquei reprovado na prova de delegado de polícia civil. Não vou passar para delegado federal e tal. E tudo bem. Aí minha esposa falou, não, mas vamos comemorar. Falei, pô, vamos comemorar o quê? Não, vamos comemorar. Você fez uma boa prova. Eu fui lá. Saímos para comemorar e tal. Depois que eu fiz a prova. Pela fé, né? Aí até que um dia... mais ou menos 3 horas da manhã, assim, saiu o resultado, aí ela me acordou e estava lá aprovado, entendeu? E nenhum daqueles meus colegas que estavam lá na Uniswan, ninguém passou, ninguém passou. Que loucura. E aí eu falei assim, cara, eu fiquei muito emocionado, assim, na hora, foi realmente um divisor, cara, um divisor de água, tanto na minha vida, como na vida da minha esposa, e você vê como que são as coisas. Eu lembro que eu com a minha esposa em casa, e ela já sofria, antes de eu fazer a prova, ela já sofria porque eu teria que ir para a fronteira. Ela falou assim, não, você vai passar. Eu falei assim, cara, como que eu vou passar? Muito tempo sem estudar já. Já sabia, né? Deus já tinha dado o recado. Não, acho que já passou meu tempo, sabe quando você, tipo assim, acho que já passou meu tempo. E já. Léo falou uma curiosidade aí, caraca, uma das coisas que eu lembro muito bem na faculdade, porque, cara, quem é correria, igual, pô, eu e os moleques eram... Léo também era, só que o Léo, cara, sempre era o último a entregar a prova. Sempre. Tu não fazia sempre isso na faculdade? Não dava pra dar uma olhadinha na prova dele, não? Pô, não, cara, porque ele era correria igual a gente, só que ele era muito acelerado, mano. Sim. Ele era muito acelerado. Ele, tipo assim, aquelas matérias ali, pra ele, era algo que, caraca, mano, pô, olha. Isso daí eu já vi. Às vezes ele assistia ela e falava, não, isso daí eu estudei tal dia. Então era uma parada meio louca. Eu sempre falava, Léo, pra que tu fica até o final, cara? Entrega isso, mano, tu sabe que tu vai passar. Ele, não, eu vou ficar aqui, mano, eu vou ficar aqui. Loucura, era um
Era um gatilho dele. Um gatilho isso é alguma estratégia que você aconselha a galera a fazer isso ou não? Não, assim, usar o tempo ao máximo que tem pra rever as perguntas? Eu gosto de usar o tempo máximo, porque assim, eu gosto de sair da prova com a sensação de dever cumprido. Eu fiz o meu máximo, cara. Então, quando eu faço, mesmo que a prova tem 4 horas de duração, se eu fizer todas as questões com 2 horas, eu vou passar as outras 2 horas revisando a prova. Eu boto pingo no i, eu boto vírgula, eu acendo, eu sublinho, eu faço tudo. Eu só entrego no último momento, porque eu saio dali com sensação de dever cumprido. Dica pra vocês aí, concurseiros, hein? Essa dica aí, gostei dessa dica, hein? Não, fica por último, cara. Eu vi uma galera que assim, os caras mal sentavam e já levantavam. Eu falei assim, meu Deus, não é possível, esse cara deve ser muito inteligente. Ou não sabia nada, né? E nenhum desses inteligentes tomaram posse com ele. Nenhum. Léo, eu queria que você falasse, cara, sobre isso aqui. A gente se prepara pra esse dia aqui, né? Que são dias bons, né? De passar, a gente se prepara muito pra esse dia. Mas muitas pessoas que estão assistindo a gente não se preparam para esse dia aqui, que é o dia mau. Né? Eu queria que você deixasse um recado pra galera, enfim, que tá assistindo. É o dia do temporal, né? Dia do temporal. Cada um vai estar vivendo isso numa questão da vida, né? Em algum momento. A gente tem vários dias como esse, né? E esse, na verdade, é a única certeza que a gente tem, até bíblica, né? Que são esses dias aqui, ó. Dias maus. Essa é a certeza que a gente tem. É verdade. E a gente não se prepara para esses dias. Forte isso aí, mano. Ó. Caraca, tá louco, isso vai dar corte. Vai dar corte, hein? Léo, eu queria que você... O que esses dias aqui te fez chegar, né? Exatamente. Você tocou num ponto interessante. Eclesiastes diz, né? Salomão disse isso. Você tem que se preparar para o dia mau. O dia mau, porque a certeza, como você falou, o dia mau vai chegar, entendeu? E os dias maus foram muitos na minha vida, entendeu? Se você reparar ali nas reprovações, eu fiquei reprovado nas provas mais básicas. Entendeu? A gente de combate às endemias é uma prova que o salário é bem baixinho e tal, às vezes é temporário, cara, eu fiquei reprovado. Eu fiquei reprovado na prova de aluno monitor na faculdade. Fiquei reprovado na prova de ingresso para... Isso aí é loucura, cara. Não, na EMED, cara. Reprovado. Mano, isso daí tu pode botar no teu curso lá, fala assim, ó, de reprovação a monitor de faculdade para aprovação de delegado para federal. E, cara, loucura. E assim, foi um momento assim, muito triste na minha vida. E Deus, ele cuidou muito do meu coração. Porque quando você fica reprovado em provas como essas, você fala assim, cara, não vai dar. Você até tem um sonho, eu quero ser juiz, eu quero ser delegado, etc. Mas, cara, eu não passo para fuzileiro naval, eu não passo para aprendiz de marinheiro, eu não passo para aluno monitor, será que eu vou conseguir chegar? Seu próprio pensamento vai te sabotando, etc. E isso é muito difícil, sabe? Você conseguir se reerguer depois de duros golpes como esse, entendeu? E no natural da vida, é o quê? Pô, se eu não passo pra essa prova aqui, eu não vou passar pra delegado. Justamente, isso aí não... é o pensamento de todos. Isso. E até tá certo esse, entre aspas, né, esse pensamento. Não consegui passar na mais fácil. Então, realmente, são essas tentativas, né? Então, se você pudesse deixar um conselho pra quem também tá tendo muitas reprovações e não passou nenhuma prova. Não, cara, assim, a aprovação, ela consiste mais de 70% na resiliência, você continuar. Se você continuar nos estudos, mesmo diante das aprovações, demore o tempo que for, você vai passar, entendeu? Certo que vai aprovação, entendeu? Um parênteses aqui, Léo falou sobre Eclesiastes, sobre Salomão, eu pesquisei aqui porque eu lembrava um pouco desse versículo. Salomão diz lá em 7:14, lá em Eclesiastes, né? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Olha que forte. Porque Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Olha, eu não sei se é um processo. Eclesiastes 12:1, vê se é esse. Assim, eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Salomão, ele foi uma das pessoas mais fantásticas. E tem vários versículos para pautar isso, né? Que a gente aprende mais num dia de luto do que no dia de festa. Exatamente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci-o. Então, assim, são versículos que garantem o dia mau. E a gente, cara, não quer pregar sobre isso. Exatamente. A gente não quer falar sobre isso. Ninguém quer pregar sobre o dia mau. Gente, tá chegando teu dia mau, hein? Mas até o dia mau, teológico falar isso, até os dias maus são os dias também que Deus promove ali para realmente nos testar. Sim. A gente vê isso na vida de Jó, a gente vê isso em vários momentos da Bíblia, onde Deus realmente vai testar ali a nossa obediência, testar o nosso coração, nossa resiliência. Né? Igual é o que esse versículo fala. Ó, os dias maus aqui, das reprovações.
como que com essas reprovações aqui, ele chegaria na última lá? Que é o ápice para a galera que é concurseira da área de direito, a galera... Sim. Não, é delegado federal. Sim. E o 12:1, Léo, fala: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Exatamente. Assim, foi o que o André falou. As portas, elas podem até se fechar, mas às vezes há um propósito acima disso, entendeu? Veja, eu sempre trabalho com existem 3 tipos de portas que eu penso. A fechada, a estreita e a larga. Na minha vida nunca vai ter porta larga. Eu não trabalho com porta larga. Se você vê no login do meu WhatsApp, está escrito lá portas estreitas. As portas para mim, ou elas são fechadas ou estreitas. Entendeu? Sempre porta estreita. Então, eu já tive muitas portas fechadas, entendeu? Como a reprovação no concurso de monitor na faculdade, a apreensão da minha moto, etc. Foram portas fechadas, mas que Deus depois abriu portas, e hoje a porta de delegado federal é uma porta que continua estreita. Eu continuo tendo que obedecer aos preceitos bíblicos, continuo tendo que obedecer a minha índole enquanto homem, enquanto esposo. Porque você sabe quem te colocou lá, né? Exatamente. E você vai honrar cara, o nome dele até o final. Exatamente. Isso que você colocou, cara. Eu já passei por muitos problemas, cara. Muitas humilhações, cara. Muitos mesmo. Mas quando você sabe isso que você falou, cara. Cara, eu falo muito com a minha esposa. Quando você sabe quem foi que te tirou e aonde essa pessoa, que é Deus, ele vai te colocar, todo esse projeto, todo esse processo, ele se torna mais leve, entendeu? O histórico bíblico é exatamente isso, porque o crente ele tem que saber quem é o Deus da vida dele. Não é que você vai ficar isento de problemas, de humilhações. O mundo já é maligno. Porque você teria tudo, né, Léo, para trilhar outro caminho. Sim. Desde o início. Desde do ventre lá da tua mãe, exatamente, desde da sua casa lá, dos problemas que foram passados, cara, ele poderia ter trilhado outro caminho. Até por, igual ele falou, cara, eu tinha falta de grana, de recurso. E hoje em dia as pessoas usam muito a saída da droga. Sim, com certeza, cara. Eu vou trilhar esse caminho aqui, é uma facilidade, é algo que eu tenho para buscar. Muitas vezes, né, a gente tratando de dias maus, né, muitas pessoas acabam com a sua vida nas drogas pelo dia mau. Sim, não, com certeza, cara. E eu sempre falo, você tocou num ponto interessante, eu falo com a galera, cara, algumas pessoas me perguntam, cara, o que mais te motivou a entrar pra Polícia Federal, etc. Cara, a minha motivação é maior financeira. Entendeu? A dificuldade é financeira. Porque eu não sou aquele cara que, bandido bom, bandido morto. Não, cara, eu sei que dentro da sociedade brasileira, bandido bom é bandido morto, vírgula, a depender do bandido. Entendeu? Porque eu trabalhei em Copacabana, por exemplo, fui plantonista em Copacabana. Então você vê os garotos lá de comunidade deitado no chão, um garoto daquele ali, você fala assim, mas ele tá furtando um cordão, etc. Mas a grande mazela ocorre em Brasília, os grandes desvios de recursos públicos acontecem e ninguém fala nada. Então quem sou eu para julgar um garoto daquele? Eu sempre trabalhei, cara, eu nunca encostei a mão em um preso, nunca bati ninguém, nunca peguei nada de ninguém, já prendi pessoas, porque é o meu trabalho, já encontrei na rua, já me deparei com pessoas que eu prendi, a pessoa me cumprimentou, me agradeceu, cara, você me prendeu. Cara, eu fiz o meu trabalho certo. Por isso que até algumas pessoas perguntam, você não tem medo de ser policial? Claro, a função policial é uma função perigosa, sim, só que quando você trabalha correto, é diferente, entendeu? Você desempenha um sacerdócio de Deus, entendeu? Até porque a autoridade, né? A autoridade instituída por Deus. Chegaram, e isso é bíblico. Sim. Chegaram até João Batista, os guardas reais chegaram até João Batista, olha, o que nós precisamos fazer para ver o rei, para ver a glória? Ele falou, olha, se você for pensar que João Batista não era uma pessoa que ele era contra a instituição dos guardas, a instituição da polícia, não, ele falou assim, olha, primeiro, não maltrate ninguém. Segundo, não dê falso testemunho, entendeu? E terceiro, contente-se com o seu salário, entendeu? Principalmente na área policial, essa questão você tem que trabalhar com esses 3 itens. Tem que se contentar com o seu próprio salário, não pode maltratar ninguém, não pode dar falso testemunho, entendeu? Eu acho que isso é importante. Algumas pessoas, até fazendo um parênteses, algumas pessoas me perguntam, existe a possibilidade de um crente ser policial? Claro. A receita está na Bíblia. Deus deixou, através da sua Bíblia, três dicas. Tem como um crente ser policial? Tem como ele ser delegado, tem como ser policial militar, policial civil, policial federal? Tem. Olha, contente-se com o próprio salário.
não maltrate ninguém e não dê falso testemunho. Pronto. Se você seguir os preceitos bíblicos, a sua vida, a sua carreira vai dar tudo certo. Entendeu? Eu tinha falado do distintivo, aí eu pedi a Andriele aqui. Eu vi uma pergunta engraçada esses dias. Ele abre caixa de perguntas, o rapaz alguém perguntou se tinha como comprar o distintivo. Onde que compra isso? Aqui, ó. A Caraca. funcional, não tem problema mostrar aqui não. Né? Só não mostra as coisas. Não, Bota tem o número aqui, de... só o número de... matrícula, número de registro, não tem problema. É top. Então, assim, cara, teve um processo gigantesco pra ter isso aqui. Você até tem como comprar, mas com muito sangue, com muito choro, com muito suor. Então, assim, cara, pra galera que tá assistindo aí, a galera do Instagram do Léo que busca, cara, pra você chegar a isso aqui, isso é sonho de muita gente. Isso é sonho de muita gente. O privilégio de ter isso aqui é, assim, Deus mesmo colocando a mão, mas teve muito esforço. Porque Deus honra, cara, Deus é justo. A justiça é uma das principais fontes que Deus habita na justiça. Sim. Então, assim, é muito complicado o cara que quer ter, mas ele não faz por onde. E hoje, assim, André, ele não estuda. Uma coisa legal que eu sempre faço com a galera, muita gente me pergunta sobre estudos no meu Instagram e tal, eu sempre falo, cara, é possível, entendeu? Eu não coloco dificuldade, porque a vida já é difícil, a trajetória já é difícil. Cara, eu tive muitos problemas. Quando eu era adolescente, mais uma vez, sendo um sonhador, eu falei com um colega meu, um vizinho lá, assim, e também não vou citar o nome dele, falei assim, cara, ele já era da faculdade, o pai dele era um advogado renomado, ele era rico, só que eu era aquele garoto pobre que pensava, cara, acho que eu vou fazer faculdade. Aí eu falava com ele, pô, cara, o que você acha de fazer direito? Cara, ele botava a mão pra baixo, você, cara, pô, é muito difícil, tem que ler muito, etc. Cara, você veja, para um garoto que tá cheio de dificuldades, você colocar ainda, adicionar dificuldade naquilo, cara, você só vai entulhar os poços, como dito na Bíblia, entendeu? Você só vai jogar dificuldade naquilo. E isso é uma coisa que eu não gosto de fazer, cara. Cara, o cara fala comigo no Instagram, cara, é possível, cara? É possível, cara. E, Léo, isso, Deus, assim, Deus, ao mesmo tempo que Deus te guiou por todo esse caminho, ele também te levantou para ser um incentivador de sonhos. Sim. Você sabe disso. Então, quando as pessoas respondem, esse dia mesmo, um amigo entrou em contato com o Léo lá e falou assim, cara, ele me respondeu na boa. Eu falei, irmão, deixa eu te falar, aquilo ali tem história. Não é ninguém que caiu de paraquedas ali, não. E ele entende o propósito dele, né? Ele entende o propósito dele, porque ele sabe o cargo que ele ocupa hoje, porque existe um propósito de Deus para trabalhar nisso tudo. É um propósito, cara. Léo, o que eu ia te perguntar, só para te cortando rapidinho, depois de tudo isso, né? Chegando ali naquela vitória ali, como é que foi para as pessoas que te viu no zero, você voltando para a realidade de onde você morava? O que você sentia do olhar daquelas pessoas ali? Você não se preocupava com esse olhar para chegar onde você chegou? Você teve um vizinho teu que te desmotivou? Bota aquela... Bota aquela... PF. Isso, aquela... Bota do início aí, tem aquela do início da Acadepol lá. Essa aí a gente vai entrar vai entrar nessa daí. Vai entrar nessa daí. Mas eu queria que você falasse isso, como foi para voltar para a realidade que você tava ali, depois de ter saído, voltar para... Foi Angra, né? Como foi chegar em Angra? Como que as pessoas te receberam? Né? Assim, eu sempre fui um cara muito família, né? Então, assim, sempre fiquei muito na minha casa, não sou muito de sair. E eu vejo que muitas pessoas falam comigo, etc. Mas, assim, cara, eu procuro muito sempre... porque eu entendo que é um chamado de Deus. Eu procuro sempre atender, sabe? Igual eu acho que... Semana que vem, acho que eu vou no orfanato na minha cidade. E eu falei até com um colega, que eu segurança lá. Então eu falei, cara, eu vou com o maior prazer, sabe? Eu falei com ele. E ele falou assim, cara, mas talvez só tenha um adolescente aqui. Então eu falei, cara, se eu andar 3.700 quilômetros, que era de Rondônia, e eu falar com uma pessoa, e eu conseguir incentivar essa pessoa, cara, vai ser a melhor coisa. Já vai ter valido todo o esforço, entendeu? Não importa, cara, não importa. Assim, eu sei quem me enviou, entendeu? Eu sei o que eu preciso fazer, entendeu? Esse colega até falou comigo, cara, tem um adolescente aqui que ele tá com problema, já teve problema com droga, a família dele tem problema com droga, e ele tá precisando de ajuda. Eu falei, cara, segura ele, porque eu sei o que ele tá sentindo. Eu sei o que é você se ver assim, cara, vai dar errado,
sabe? Eu sei o que que é. Eu pretendo, cara, visitar, mas qualquer momento vai acontecer alguma não, coisa. Não, qualquer momento, cara. Eu já fui em algumas unidades prisionais de adolescente, eu quero trabalhar com o público adolescente, eu quero chegar para o adolescente, mas aquele jovem que já ninguém mais espera. É um garoto que furtou um cordão na praia, ou que trabalhou no tráfico, etc. Mas, cara, há uma esperança, entendeu? Existe essa esperança para essa galera, entendeu? Sim. Essa molecada que eu falo. E eu vou lá e vou conversar com ele, com esse garoto, que eu não sei o nome dele, o colega falou comigo, cara, ele tá revoltado, ele tem problema com droga, a família dele tem problema com droga, etc. A polícia já pegou ele algumas vezes. Veja, qual é a diferença desse garoto para mim hoje enquanto delegado federal? Cara, não existe nenhuma, cara. A diferença foi que Deus, ele colocou no meu coração um sonho. Só que eu passei por muitos espinhos, muitos espinhos mesmo para chegar nesse sonho. É isso que eu quero falar com ele ou com... É uma palavra, Léo, às vezes você direcionar o coração dele, que Deus mandar, cara, pode mudar. Palavra. É mais do que dinheiro. Esse sonho. É mais do que dinheiro, cara. Assim, é muito bom você chegar com cesta básica, ajudar, etc. É muito bom isso, aporte financeiro, etc. Isso vale a pena. Mas uma palavra, cara, tipo assim, cara, é possível, vamos lá. E eu sempre gosto muito de fazer uma analogia. Você precisa convencer. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, matemática na escola. Por que um aluno, por exemplo, na minha opinião, não sou pedagogo, eu sou minha pedestre opinião, por que a galera de escola pública, principalmente, eles não estudam matemática? Por que o garoto pensa, olha, para que eu vou estudar isso daqui se eu tenho, por exemplo, um celular para fazer conta? Agora um garoto de classe média, etc., ele já tem uma instrução diferenciada. O pai é empresário, é médico, advogado, fala assim, cara, você precisa estudar para você fazer um vestibular, para você ser alguém na vida. Só que o garoto de periferia, moleque de escola, ele não tem essa instrução. E aí ele não estuda. E ele não estuda, ele não vai passar. Não tem remédio, não tem receita. Porque é diferente você dar o peixe e você ensinar a pescar. Entendeu? Porque você der um peixe, cara, é uma vez. Agora, se você ensina a pessoa a pescar, bom, sempre quando ela precisar, ela vai ali e vai pescar. E é isso, cara, assim, se eu fosse me definir, assim, pelo menos na área jurídica, cara, eu sou um entusiasta, eu sempre gosto de entusiasmar a galera mesmo, cara, vai, cara, dá certo? Dá certo, entendeu? Existe a possibilidade, senta, estuda, o estudo é uma via democrática, entendeu? É gordo, magro, preto, pobre, branco. E ninguém vai te tirar isso, ninguém vai me tirar, é possível, entendeu? É possível chegar, seja um garoto que esteja privado de sua liberdade, entendeu? Então eu tenho esse desejo. Eu vejo que é um público que não recebe poucas atenções. Eu preciso trabalhar. Cara, independente de dinheiro, eu não quero dinheiro ou mídia social, não. Eu vou chegar dentro de unidades prisionais ou orfanato e falar com o adolescente. Eu falo, cara, por pouco eu não estive aí também. Eu não sei te explicar a razão pela qual eu não estive aí. Só que Deus, ele quis algo diferente para minha vida, e ele pode querer para a sua também, entendeu? Então é possível, o que você precisar, não tem, é como dito a Bíblia, né? Eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho, embora seja delegado, o meu salário, eu vivo com a minha família, não sou uma pessoa rica, não sou jogador de futebol, etc. Mas, cara, o que você puder, tá aqui meu telefone, o que você precisar, a qualquer momento do dia, entendeu? Você fala comigo que eu vou te ajudar. Esse é um desejo que eu tenho, entendeu? Sim. E ali começa a carreira policial, né, Léo? Cadepol, Polícia Civil do Rio. Rio de Janeiro. Aí acho que eu tinha 23, mais magrinho, 23 anos. 23 anos. Caramba. Início de tudo. Tem outras... Tem aí, Lucas? Pode passar, Lucas. Isso aí o que é? Isso aí foi meu trabalho. Aquela minha fotinha ali, se você reparar, cara de criança. Carteira de trabalho, agora que eu... Mas de fato era mesmo, cara. Aí eu tinha 14 anos, entendeu? É quando eu tirei minha carteira de trabalho. E, cara, como é que são as coisas, né, cara? Deus, ele faz cada coisa. Eu tinha um sonho, cara, um sonho mesmo. Eu queria trabalhar lá em Angra, na minha cidade, tinha uma instituição chamada ABC, que era para você trabalhar embalando compra. Cara, eu queria muito trabalhar embalando compra, cara, mas eu não consegui. Eu não fui selecionado. Eu não fui selecionado para trabalhar embalando compra, cara, mas eu tirei minha carteira com 14 anos de idade, entendeu? Depois, aí naquela mais lá tem lá, operador de estacionamento, que é o flanelinha, né, por assim dizer. Mas se você ver, é uma foto bem de criança mesmo. Eu tinha 14 anos quando eu tirei aquela carteira de trabalho aí. A letrinha lá, escrita, letra de criança mesmo. Mas já tá muito feliz já nessa época. Pode passar, Lucas. Colocou aquela... Essa aí é doideira. Essa daí é doideira. Mas antes tem aquela... Vocês chegando na academia, você chegou a mandar? Mandei. Tá. Vê se consegue aí, o Lucas, colocar. Porque é algo... Essa não, né? Não, é outra.
É outra. Mas essa dali, volta aquela ali é importante também, porque aquilo lá você estava sendo orador da turma, ô, Léo? Isso, aí foi uma... Aquilo ali, ó, que foi o melhor livro de estudo dele. Cara. O melhor livro de Léo, estudo dele. Puxa esse mic pra cá, só pra, se tu quiser olhar, pra ficar no direcional pra do mic. ficar na direção da... Assim? Chega... Não, Cá um pouco. puxa pra cá, isso. E esse aqui pode botar direcional pra você, pode virar. Vira pra você. Isso, beleza. Esse aí foi uma... A Bíblia ali, ó. Bíblia. Foi uma experiência muito legal. Dentro da Academia Nacional de Polícia, eu tinha o desejo de orar. E eu sempre orava, né, dentro do meu alojamento. Foi, cara, muita experiência que eu passei com Deus lá na academia. Você passa praticamente 3 meses sem a sua família, etc. E eu orava dentro do meu alojamento. Os meus amigos, a gente tinha que ir pro café da manhã mais ou menos umas 6h40, etc. Os meus amigos iam às 5h40 da manhã, 5:50, e eu ficava no meu alojamento e orava sozinho. Porque eu sempre observei muito aquela palavra que diz, quando você quer orar, você entra dentro do seu quarto e fecha a porta. Eu nunca busquei exposição, nunca busquei. Sempre orava lá, botava um hino e orava. Quarto de guerra. Quarto de guerra. Filme, né? Exatamente. Guerra. Sabe? Aí o meu colega falou assim, cara, por favor, faz uma oração por mim. O meu colega, que hoje é delegado de Polícia Federal em Angra, o meu amigo Durval, ele falou assim, cara, ele bateu no meu quarto chorando, assim, eu até me assustei, ele, cara, faz uma oração por mim, ele tava com um problema, porque a gente tinha muitos problemas emocionais, eu fiz uma oração, ele, cara, faz o seguinte, faz uma oração lá na roda pra galera e tal. Aí eu comecei a fazer essa oração. Todo domingo, às 5h40, eu comecei a fazer. Eu fazia um estudo, entendeu? Eu comecei a dar a palavra lá. E aquilo ali foi um momento muito importante também, porque era um refrigério para os alunos. Todo domingo, às 5h40, eu dava a palavra lá. E eu ficava muito nervoso, sabe? Porque eu não sou muito de falar em público, assim. E aí eu dava a palavra lá. Até que um dia, olha como são as coisas. Eu fui dormir na 7h da noite. Era um tanto incomum. Aí eu levantei 10h40 da noite. Aí saí do meu alojamento. E o horário de reclusão total era 11 horas. Eu saí só para ir ao banheiro e tal. E existe uma distância entre o alojamento feminino e o masculino. Beleza, eu saí. Daqui a pouco a minha colega me chamou. Minha colega Marcela, gente boa demais, delegada, e acho que no Pará. Ela chegou para mim e falou assim, olha, Léo, vai ter um culto ecumênico lá na Academia Nacional de Polícia. Você não quer ir lá e pregar? Eu falei assim, poxa, mas são 700 pessoas, cara. Não, sabe, dentro de mim, eu já tinha esse desejo. Você não se sentia preparado? Não me sentia. Quando me entregaram, olha só como são as coisas, quando entregaram o convite, olha, vai ter um culto ecumênico dia tal, todo mundo vai participar? Vamos. Eu comigo, cara, de Deus, cara, chega a me arrepiar. Eu tava na minha sala, eu falei assim, cara, eu vou preparar uma palavra, vou preparar um jejum. Ninguém vai me chamar, mas eu preciso estar preparado. Porque você não sabe, o crente ele tem que estar preparado. Eu preparei, e eu no meu quarto, preparei, mas fiquei quieto, não falei nada pra ninguém. Essa minha amiga me chamou e falou assim, olha, você não quer ir lá dar seu testemunho, falar um pouco lá? Eu falei, caramba, 700 pessoas, tá bom, eu vou. Preparei uma palavra, falei uma palavra assim, sobre amor, um amor de Paulo, né? O amor que Paulo fala sobre o amor tudo espera, tudo supera, que o amor, na minha opinião, é o melhor dos sentimentos. Na verdade, é o mais puro dos sentimentos, o mais importante. E aí eu fui, o auditório cheio. Tem a imagem do auditório também. Cara, mais ou menos 400 pessoas, não sei, 300 pessoas, e eu tava muito nervoso. Até que a pessoa que estava apresentando, aí ela falou assim, e para falar, para representar o corpo de alunos, o aluno de delegado da Polícia Federal da turma C, turma Charlie, Leonardo Américo. Cara, quando ela falou isso e me anunciou, que todo mundo bateu palma assim, eu falei, caraca, agora, cara, o que eu vou fazer aqui, cara? Não, aí passou um filme, eu tava do lado do meu amigo também, meu grande irmão também, o Durval. Aí ele falou assim, cara, vai lá, ele tava do meu lado, eu subi e comecei a falar. Aí dei meu testemunho lá, falei sobre tudo o que aconteceu na minha vida, sobre o que Deus havia feito, mas falei também, não só do meu testemunho, sobre a atividade policial enquanto amor, entendeu? Porque muitas pessoas elas têm um problema relacionado às mazelas sociais, mas o policial tem que ter amor naquilo que ele faz. Sim. Ele não pode ficar olhando muito para o escuro, para as desigualdades e se mostrar relevante em relação a isso, entendeu? Mas foi muito legal, a palavra foi muito legal. Essa foto aí, Léo. Essa foto aí, cara, assim, ela marca a nossa vida, sabe? Foto é forte, mano.
Loucura. O que a minha esposa, ela passou muita coisa comigo também, entendeu? Toda a estrada nós trilhamos juntos, de estudo, etc. E eu sempre fiz questão de que ela sempre estivesse comigo, entendeu? Sempre, tudo ela vai comigo, entendeu? Então nesse dia, pra você ter noção, a Adriele também, né? Que foi aprovada também no concurso. Sim, foi aprovada. Depois bota a foto deles dois aí, que o vídeo que viralizou um vídeo também na internet. Essa foto também tá maneira deles. Adriele não aparece não, mas é polícia agora também, irmão. Esse aí já na formatura. Então, a gente tá sempre juntos, cara. Muito maneiro, cara. Tudo a gente faz junto, todos os projetos, sabe? Tudo a gente faz juntos. Ela sim, é imprescindível, né? Na condução de todos os meus projetos, de tudo. Não tem como. Esse vídeo aí que viralizou, né? Viralizou, cara. Cara, esse vídeo tinha pra Gabi, pra minha esposa, ela já tinha visto esse vídeo. Legal. Até quando a Adriele mostrou pra ela. Entregue. Cara, muito maneiro. E muitos jovens comentaram nesse vídeo, né? Muitos, assim. As pessoas pediram assim, pô, não é demais ter um relacionamento assim, etc. Cara, às vezes você, pra ter um relacionamento assim, não é difícil. Você só tem que se abster de algumas coisas, tem que negar, sabe? É você deixar de sair um pouco, etc. Em prol de um futuro. Eu lembro uma época que o Léo fala sobre se abster de algumas coisas. Eu lembro uma vez que eu precisei falar com o Léo para alguma coisa e entrei em contato com um, com o outro, falando com... Pô, mano, o Léo tá sem WhatsApp, tá sem Instagram. Eu procurei o Léo em todos... Aí depois de um tempo eu falei, irmão, eu tava estudando. Falei, cara... é muito normal. Eu fiz muito isso durante a minha preparação e eu acho assim... E também eu vejo isso na minha atividade como policial, o celular da pessoa, ele é a vida da pessoa. E às vezes, quando algumas pessoas falam comigo, pô, cara, né, alguns alunos concurseiros, cara, eu tô com um pouco de depressão, não sei o que eu faço, não sei como eu estudar. Eu falei, cara, faz o seguinte, fica 2 dias sem o telefone celular, se conecta com Deus, 2 dias. Você às vezes você sai renovado. E eu fazia muito isso. Antes da prova, eu ficava sem celular, desligava tudo mesmo e estudava, assim. Porque você tem que se dedicar, não tem jeito, você tem que fazer alguma coisa diferente, sabe? Às vezes, para você conseguir dar aquele último passo, você tem que fazer alguma coisa diferente, uma tática diferente. E a minha tática era ficar sem celular. Léo, tu acha que se tratando agora da parte do relacionamento, né? Você acha que foi primordial estar com uma pessoa que está te ajudando ali nos estudos, estar com você ali, né? Porque é muito complicado isso, você tá num propósito e tá com uma pessoa também, isso é julgo desigual também, né? Em relação ao propósito de vida, né? E você acha que, pô, tem muito dela também ali para vocês estudarem juntos, um ajudando o outro, cara, né? Tanto você para ela, né? Enfim. Eu costumo dizer que o estudo, né, é a única atividade inconciliável com qualquer outra. Você não tem como conciliar o estudo. Você tem uma atividade manual, você faz aquilo pensando em outra coisa. Você pode fazer alguma coisa, falar e pensar em outra coisa. Mas se você estiver estudando, você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo. E se o estudo é inconciliável, se um dos cônjuges estuda e o outro não, fica inconciliável. Sabe? Um estudo de alto rendimento com a minha esposa, e ela é muito mais disciplinada que eu, muito mais disciplinada mesmo, sabe? E eu, sinceramente, se não fosse ela me ajudando, eu teria desistido, porque aquela história que eu já estava falando, eu já era policial, eu já estava me arrastando, já era policial civil, eu falei, acho que eu vou parar por aqui mesmo, na zona de conforto, né? Já estava na zona de conforto, tá? Ganhava 5, 6 mil, eu falei, cara, tá bom, já consigo pagar meu aluguel, etc. Só que ela, estudando para concursos, e ela acordava 5 horas da manhã, cara, ela tem um diferencial. Ela acorda 5 horas da manhã, 5 horas e 30 segundos ela já está estudando. Cara, aquilo ali, falei, cara, eu preciso... E ela me arrastando, e eu consegui. Então, assim, embora eu tenha iniciado ela, como são as coisas, quando eu a conheci, ela não estudava para concursos, eu apresentei para ela o mundo dos concursos. E ela se tornou muito melhor do que eu. Muitas coisas que eu faço ainda hoje, meus despachos na delegacia, eu mando para ela corrige português, às vezes até a parte jurídica, porque, embora ela seja nutricionista, ela estudou muito mesmo. E aí foi um ajudando o outro, entendeu? E eu me vi obrigado. Eu falei, caraca, eu coloquei ela nesse mundo e ela tá muito mais forte que eu. E ela me obrigando, vambora. E assim, é legal essa cumplicidade, tá entendeu? Vendo, ela tá até gravando ali. Porque o pessoal vai falar assim, ela é casada com delegado, não sei o que e tal. Mas ela que tava lá estudando, ó. Cara, muito. Ela que tava lá ajudando, incentivando. Tá mandando mais que um delegado, irmão. Esquece. Ela manda no delegado, pronto. Cara, que maneiro. Passa, essa foto aí é do... Essa é a foto da posse. Da posse, né? Essa, num termo de posse, assim, e é um momento que você coroa, né? Lá em Rondônia, né? Lá em Rondônia. Aí bota a foto lá a primeira que ele tirou lá com o carro. Essa.
Essa é a foto de uma operação. E como é que foi lá, assim? Já tinha ido em Rondônia? Foi a primeira vez? Nunca tinha ido. Nunca tinha ido. Caraca. Nós fomos de carro, cara. São 3.700 quilômetros. Disposição. Cara, a gente é muito doido, cara. Disposição. Cara, é uma cumplicidade assim, cara, vambora. E passei 3 dias. Deus, assim, cara, são cada coisa, cara. Veja bem, na Polícia Federal, as remoções, elas se dão por concurso. E concurso por pontuação. E a pontuação, ela conta a partir do dia que você toma posse. Olha como são as coisas. Eu tinha que tomar posse no primeiro dia, porque no dia seguinte seria feriado. Depois eu teria que tomar posse, então, no outro dia. E isso ocasionaria o quê? Uma diferença na classificação, porque é todo mundo novato. E eu falei assim, cara, a gente precisa tomar posse. A gente precisa tomar posse no primeiro dia. Nós saímos de doido, cara. Nós saímos aqui 6 horas da manhã, num domingo, lá para sábado, para Rondônia. Rodamos 3.700 quilômetros. Eu dormi umas 3, 4 horas por dia. Doido, igual doido. Eu fui o último a tomar posse. O superintendente, né, de Rondônia, ele já estava indo embora, ele já não aguentava mais. Cara, eu cheguei em Rondônia 5h30 da tarde. Do primeiro dia, eu fui o último a tomar. Todo mundo já devia ter tomado posse. E eu tomei posse. Falei, cara, graças a Deus tomei posse. E anteontem eu colhi o resultado. Por quê? Eu consegui ser contemplado em cruzeiro. Entendeu? Você vê como é que Deus... E a pontuação fez sentido agora. Exato, a pontuação fez sentido. Se eu não tomasse posse no primeiro dia, eu não estaria em cruzeiro. Eu estaria em outro local. E aqui no Rio a gente consegue desenvolver o nosso projeto. Mas foi 3.700 quilômetros que nós rodamos, assim, só nós dois. Só nós dois. E sem conhecer ninguém lá, né? Eu já tinha tentado entrar em contato com alguém. Nada. No escuro. Totalmente no escuro. A gente andava assim... 200 quilômetros do nada, no meio do escuro, sendo parado por índios, etc. Assim, só nós dois. Assim, e com o carro cheio de coisa. Né? Levamos nossa mudança e fomos juntos para lá. Assim, no escuro. Uma experiência incrível também, né? Da parte de evangelismo, de tudo que vocês estão tendo lá, é bacana. Assim, lá o povo é um povo muito, muito feliz. Sabe? O povo de Guajará-Mirim é um povo feliz, um povo que é alegre. A essência deles é ser alegre. Independente do que tenha, né? Independente do que tem. Muito missionária. Uma igreja que nós estamos lá é muito missionária, sabe? Esse é o dia. Guarajá-Mirim. Eu tava com aquele fronteira com a Bolívia. Bolívia, né? Eu tava com aquele sorriso ali, mas eu não sabia nem onde era, cara. eu não tinha noção. Tô aqui botando o dedo aqui, mas eu não sei nem onde... Não tem nada. Provavelmente tá errado ali. Que maneiro. Eu não tinha nem noção de onde era, mas... Ficou quanto tempo lá, Léo? Não, então, assim, ainda estou lá. Eu vou vir para São Paulo início do ano que vem. Entendeu? Daqui a um mês, 30, 40 dias. Mas entendeu? chegou lá quando? Chegamos lá dia 11 de outubro. 11 de outubro, Agora vem pra Sampa. E assim, chegamos lá, não tinha casa. Você tem noção? A gente não tinha casa. Ficamos no hotel. Até que um dia eu falei, cara, a gente precisa, já 2 semanas no hotel, a gente precisa alugar alguma coisa. Aí passamos numa casa, olha como é que... Nós pescamos num rio sem água. Passamos em frente a uma casa e tava uma casa linda. Tava uma placa lá, vende-se. Aí eu liguei pro cara, falei, pô, cara, eu sei que você tá vendendo a casa, mas você não quer alugar? Aí ele, pô, não tem interesse não, só vender. Eu falei, pô, cara, será que a gente não pode conversar pessoalmente, cara? Aí ele veio, me atendeu. Aí ele, pô, qual de vocês que é do Rio? Eu falei, nós dois somos do Rio. Ah, que eu sou do Rio também. Eu falei, pô, cara, eu sou o delegado federal aqui da cidade, preciso da casa. Ele, cara, eu sou o juiz aqui da cidade, eu sou do Rio também. Eu falei, cara, a gente precisa de uma casa, cara, pelo amor de Deus. Só por 3 meses, a gente tá ficando no hotel, etc. Aí ele foi e alugou a casa pra gente, uma casa bem legal também. Mas assim, o interessante é que a casa tava lá, vende-se. Entendeu? E a gente só conseguiu alugar porque a gente foi atrás, pescar num rio sem jogar o anzol sem água. Vamos tentar. E conseguimos. Abrindo a porta sem porta. Sem porta. Isso aí é maneiro. Isso aí é maneiro demais, né? Isso foi na festa, no baile de formatura, Léo? Sim, foi, cara. Foi mais umas experiências assim, que eu tive na vida. E eu tava do lado, né, assim, na porta assim, de entrada e tal. Tava 3 meses sem ver minha família, eu tava eufórico para ver meu pai, minha esposa, meu primo, que foi também, meu irmão. E eu falei, cara, eu preciso chegar e vê-los e tal. Aí chegou um casal, com licença, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem. Onde a gente senta? Eu falei assim, qualquer lugar aqui e tal. Eu não me toquei. Ela, pô, mas aonde a gente senta? Aí começaram a engrossar a voz. Assim, onde a gente senta e tal. Eu falei, poxa, eu não sei. Ela, pô, você não trabalha aqui? Aí eu falei, não trabalho aqui. Eu sou nos formandos também. Ela, então tá tudo bem. Então, e foi, sentou. E eles começaram a engrossar a voz engraçada, assim como eles me confundiram com o porteiro, sabe, do evento e tal. Aí eu falei, caramba, cara, como que são as coisas, né? No dia da formatura, sabe? E até minha esposa falou comigo, cara, não deixa isso desanimar e tal. Eu falei, mas cara, mas assim,
mais uma vez, voltando àquilo que você falou, André, quando você sabe da onde que Deus te tirou, da onde que Deus vai te colocar, cara, tudo, você ganha uma força adicional, entendeu? Isso é muito legal, entendeu? Isso é bacana demais, cara. E aí, formado, esse aí é o baile de formatura. Os dois concursados. Foi um dia legal, cara. Foi assim, Rio, o baile de formatura, né? Dia diferenciado, entendeu? Diferenciado. Mas, isso daí é lá também, né? Não? Isso, essa é a oração que a gente conduzia. Sei lá, umas 50 pessoas, não sei, de todos os cargos aí, delegados, agentes, escrivães. Era todo domingo, 5h40 da tarde. Era muito legal. Assim, era uma oportunidade muito, muito... Porque tá todo mundo ali na Academia Nacional de Polícia, tá todo mundo ali muito aflito, alguns com princípios de depressão, etc. E você trazer uma palavra, trazer o evangelho, porque o evangelho que é a boa nova, quando você traz isso é diferente, entendeu? Diferente. Então muita gente... O ambiente muda. Exatamente, era muito legal mesmo, sabe? Bacana. E ser usado, aí você consegue mensurar o que Deus realmente tem para sua vida, né? Por mais que seja uma conquista gigantesca, você hoje ser delegado da Polícia Federal, você sabe que o teu chamado principal é levar a palavra dele. Né? Com certeza, cara, com certeza. Então, o teu testemunho Deus já fez esse caminho, essa trajetória toda para ter realmente testemunho para que as pessoas possam realmente mudar a sua linha de pensamento, seu estilo de vida e também alcançar seus objetivos. Bacana. Essa é a foto, fazendo uma cronologia, né? Aquela primeira foto ali dos estudos, eu estava na Biblioteca Municipal. Assim, até passou uma foto aqui da Biblioteca Municipal. Eu sempre falo pra galera, cara, eu comecei com muito pouco e com as coisas simples, sabe? Aquilo ali na Biblioteca Municipal. Entendeu? O ambiente, essa biblioteca municipal na minha cidade, lá na Angra dos Reis, eu estudando ali, sabe? Sem glamour, sem rede social, sem nada, cara. Sentava ali, estudava. Tanto é que essa foto, eu nem postava nada, mal tinha rede social. Tanto é que essa foto é uma colega que tirou, eu nem sabia dessa foto. Tanto é que eu tô distraído ali estudando. Eu usava boné, usava touca, ficava ali no meu cantinho, pequenininho ali, cara, estudando. E eu já era policial civil, entendeu? Mas mesmo assim, não deixei meu coração engrandecer. Eu fazia o meu ali, ia pra biblioteca e fazia, cara, assim. Sem maiores dificuldades, entendeu? Sim. Isso aí já é em atividade, né? Isso, fazendo algumas prisões. Legal essa foto. E essa é uma das operações que fizemos, repressão ao tráfico de drogas na Polícia Civil, uma instituição que eu amo muito, cara, assim, eu tenho um carinho muito grande pela PSERG. Essa foi na Civil. Na Polícia Civil, muito legal. Isso aí foi... Aí já é no... O curso de formação. Teve um histórico no curso de formação, cara, que eu gosto de falar, que foi um milagre de Deus na minha vida. É o seguinte, na Polícia Federal, o psicotécnico, ele é dividido em 2 fases. Eu fiz um primeiro psicotécnico aqui externo, ali no centro do Rio, de forma objetiva, são aqueles testes, palográfico, etc, enfim, uma série de testes. Palográfico não tem, mas são testes objetivos, Zulig, etc. E aí depois você vai para a academia. E aí o que acontece? Depois que eu fiz esse teste, quando chegou na academia, alguns alunos mandaram mensagem para a banca examinadora, que era o Sebrasp, querendo saber como que foram no primeiro... E aí, qual foi o meu erro, mas a coisa que eu aprendi também com o meu erro. Eu mandei mensagem também para o Sebrasp porque eu queria saber, porque eu dependia das minhas forças. Falei, eu quero saber como que eu fui. Cara, eu no meio da academia, eu peguei lá, quando o Sebrasp mandou o e-mail reprovado no psicotécnico, cara, acabou meu chão, velho. Acabou minha vida, assim, eu fiquei muito mal. E eu saí da minha sala de aula, cara, comecei a chorar, eu fiquei muito mal. Falei, cara, eu sabia que ia dar errado de novo, vou ser reprovado aqui no meio da academia, eu tô longe da minha família, não vai adiantar de nada, etc. Cara, eu fiquei reprovado no psicotécnico. E assim, cara, foi um momento, assim, muito, muito difícil, cara. E aí, eu cheguei, eu falei com alguns alunos, com os colegas meus, assim, da academia, eu falei, cara, eu preciso da ajuda de vocês, sabe? Eu preciso para ser aprovado aqui, eu preciso que o psicólogo não me note, porque lá na academia o psicólogo fica o dia inteiro atrás de você. Na hora do tiro, na hora das avaliações, na aula de defesa pessoal, ele fica o dia inteiro atrás de você. Então, como eu já estava com um laudo
como reprovado, mas provisório, eu precisaria mudar o curso das águas na academia. E, cara, assim, eu tive uma felicidade muito grande, todo mundo me abraçou. Eu falei, cara, eu preciso. Aí nós fomos fazer os testes dentro da academia, e aí eu fazia alguma coisa, aí os psicólogos olhando, aí meus colegas falavam assim, a minha ideia foi boa, mas do Américo aqui foi muito boa, a ideia dele. Galera se uniu. Não, a galera se uniu, cara, foi muito legal. E eu ficava assim, eu falava com ele no privado, falei, cara, se eu falar alguma besteira, por favor, cara, não me tira na frente do psicólogo não, pelo amor de Deus. Aí a gente fazia assim, fala, Américo, fala isso aí. Aí eu falava, aí ele falou, cara, sua ideia foi muito boa, cara, parabéns pela ideia, todo mundo falava. Assim, foi uma família muito legal. Eu falei com as minhas amigas, meus amigos, cara, preciso da ajuda de vocês. Aí eu fiz, até que um dia, mas vai sair o resultado. Aí o resultado do exame psicotécnico, porque na academia, assim, você é eliminado na terça, na quarta-feira já sai. Às vezes no mesmo dia, eles te tiram de viatura lá. O seu psicólogo psicológico fica muito abalado por conta disso. Né? Nossa, aí eu fui, cara, quando eu vi lá o resultado. Muita gente, Léo, sai na academia? Do meu... Não, muita. No psicotécnico só saíram 2. Mas como eu já tinha um laudo provisório como reprovado, e inclusive um aluno lá foi reprovado com isso, cara, eu fiquei muito mal durante a academia, mas quando saiu lá, aprovado, aí eu fiquei muito feliz, cara, todo mundo foi lá, me abraçou, porque foi assim, foi uma causa que a turma inteira pegou, entendeu? Sim. Foi assim, e eu aprendi que mesmo eu errei, porque eu procurei a minha tristeza, eu procurei o resultado porque eu confiava nas minhas forças, entendeu? Mas, assim como foi com José, ele chegou, ele contou, ele teve uns problemas porque ele contou os sonhos dele para os irmãos dele. Sim. Mas só que se ele não tivesse contado para os irmãos dele, ele não teria todo aquele sofrimento. E se ele não tivesse o sofrimento que ele teve, ele não seria o governador que ele foi. José só foi José por conta dos sonhos que ele teve e por conta do sofrimento que ele teve. E hoje eu só sou um delegado de Polícia Federal com a experiência com Deus que eu tenho por conta dessa reprovação. Eu precisava chegar lá como reprovado. E, para mim, esse laudo provisório como reprovado, como uns sonhos acabados, cara, me fizeram ter uma perspectiva diferente. Então, sim, durante todo o tempo, todo o período de 3 meses na academia, eu vivi o quê? Sob a dependência de Deus. Porque se eu não tivesse com esse laudo como reprovado, eu teria o quê? Um pensamento com minhas próprias forças. O meu estudo, porque você sabe, mesmo tendo todo esse milagre na minha vida, desde o nascimento, nós procuramos o quê? As nossas próprias forças. Você se esquece de Deus. E naturalmente, olha o cuidado de Deus, naturalmente eu teria me esquecido de Deus na Academia Nacional de Polícia. Sim. Mas quando eu cheguei lá, que eu tava, cara, tô reprovado. Já era, vai voltar a estudar, vai voltar uma série de coisas, vai começar do zero, etc. Falei, Senhor, eu preciso da sua intervenção. E às vezes eu chorava no meu quarto, meus companheiros de quarto me ajudavam, cara, não, vai dar certo. Falei, cara, mas já tá reprovado no psicotécnico. Não, cara, mas os psicólogos vão te avaliar aqui dentro, etc. Cara, mas como é que eu vou fazer? E todo dia, cara, a galera conversando comigo, eu tive um apoio muito grande, mas eu vejo também assim, um cuidado de Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa por eu ter procurado esse sofrimento. Mas eu entendo também, cara, foi interessante eu ter procurado esse sofrimento porque a partir disso eu tive esse resultado negativo e aí eu consegui virar a chave como uma pessoa que depende de si para uma pessoa que depende de Deus, entendeu? Dentro da Academia Nacional de Polícia, entendeu? Fantástico. E é o que a gente tem que levar para a vida, né? Não. Eu comento muito com o Gabriel sobre isso. Às vezes as pessoas acham que a gente consegue avançar em algumas áreas, em algum determinado momento da nossa vida, porque pelo nosso braço. Cara, se for pelo nosso braço, a gente até avança, mas a gente não tem força para continuar. Então, quando a gente está totalmente na força do Senhor, cara, a gente consegue. Por mais que venham lutas, por mais que venham problemas, a gente consegue avançar, porque ele está sempre ali sustentando. O nosso braço, uma hora, perde a força. Verdade, irmão. Verdade. Eu queria, Léo, falar um pouquinho, pra gente ir pra reta final, do método de estudo LA. Né? Da onde surgiu essa ideia de poder ajudar também a galera, né, que chega ali no teu Instagram. Enfim, esse método é o quê? Como é que você tá desenvolvendo isso? Foi o passo a passo que você fez? Pode falar? Já tá podendo liberado? Sim, basicamente, assim, ao longo desses anos de estudo,
eu adquiri alguns materiais, fui produzindo meu próprio material, eu fui adquirindo algumas técnicas. E, basicamente, o que eu falo com os meus alunos, e principalmente, assim, eu costumo dizer que eu trato com os alunos desmotivados, os desacreditados. Os meus alunos, veja bem, eles são os desacreditados. Porque o aluno que acredita em si, ele compra outros cursos famosos, ele, etc., ele procura pessoas famosas, e eu falo, cara, eu vou trabalhar com você para virar a chave no sentido de que é possível você chegar, entendeu? E eu trabalho de forma básica, entendeu? Eu entrego material didático, eu digo o que a pessoa tem que ler relacionado à lei seca, digo as questões que ela tem que fazer, digo a jurisprudência que ela tem que fazer e dou o material também, assim, de uma forma básica. Mas só esse acompanhamento, entendeu? Esse trato diário, cara, é possível você chegar, é possível você avançar, entendeu? Mesmo você sendo reprovado, e geralmente eu falo para as pessoas, os meus alunos que começam o estudo, falo, olha, faz a última prova. E tenho alunos que fazem 20 pontos líquidos, poxa, mas eu fiz 20, a nota de corte foi 94, como é que eu vou chegar? Falo, cara, se você tem 20, primeiro, agradeça a Deus pela essa nota e vai aos poucos. Daqui a um mês você está com 22, 23, daqui a pouco 40, 50 e vai avançando, entendeu? O meu método, assim, o diferencial dele, na minha opinião, é exatamente esse trato pessoal. Entendeu? Não é apenas jogar material, faz isso, faz aquilo, porque isso aí todo mundo tem, entendeu? Tem muitos cursos assim. Exatamente, muitos cursos assim. O meu trato diferencial de você explicar exatamente que a pessoa ela consegue chegar, entendeu? Mesmo com as dificuldades, entendeu? E o bacana, a galera do Rio de Janeiro aí vai ter a prova. Você tá lançando um material novo, né? Sim, para a Polícia Militar. Né? Polícia... Cara, eu fiz questão de fazer um trabalho para a Polícia Militar, porque eu sou um cara que, particularmente, eu sou, assim, apaixonado na instituição da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, porque eu tive um contato muito grande, entendeu? Eu sempre trabalhei muito bem com os policiais militares, e, sinceramente, eu sempre falei isso na Polícia Civil, nos grupos de delegacia, eu falei, cara, os policiais militares do Rio são os verdadeiros heróis do nosso tempo. O que os caras passam, entendeu? Então, eu ter a oportunidade de ajudar, entendeu? Seja com material, seja com uma dica, alguém a se tornar um policial militar, para mim é um motivo de muita honra, entendeu? De muito orgulho. E se esse policial, ele honrar a farda, cara, para mim vai ser perfeito. Porque eu acredito muito na instituição da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, entendeu? Bacana. Léo, muito obrigado, cara. É um privilégio pra gente ter te recebido aqui. Irmão. E acredito que muitas pessoas vão assistir, né, esse vídeo, e muitas pessoas também que estão estudando ali para poder passar. Você falou, né, um conteúdo básico ali, mas, o conteúdo, o nível de conteúdo que ele tem, de histórico que você tem, a gente pode nem chamar isso de básico, né? Porque só do cara estar ali contigo, esse acompanhamento que ele vai ter. Enfim, eu acho que é super válido para você que está estudando e ter esse acompanhamento de quem já chegou no lugar onde você quer chegar. Isso é importantíssimo. E obrigado, irmão. É um privilégio pra gente receber, né, pessoas de sucesso assim. Ainda mais você, que da onde você saiu e para onde Deus está te levando. Bem, obrigado aqui por esse papo. Foi muito agregador. Demais, muito bom. Bom demais. André? É isso aí, galera. Obrigado, tá? A gente vai estar sempre junto aí. Gabriel gosta de estar do meu lado, eu gosto de estar do lado dele. Isso aí Vai ter que ter um semanal aí que o pessoal vai estar esperando, né? Uma parada. Vai estar esperando. A gente vai fazer. Léo também vai trazer mais convidados aí. Vou botar até o nome do Café com André. Aí não tem como ele fugir, não dá pra eu fazer sozinho. Gente, mais uma vez, mais um podcast aqui nos Studio Club. Obrigado a todo mundo aí que assistiu até o final. E vai estar no teu canal? Já posso... Sim, vai estar. Pronto, aí agora já faço ao vivo pra não ter... Tá vendo, André? O próximo já vai ser ao vivo direto no já canal vai ser ao dele. vivo no canal dele direto. Aí pronto, aí esquece, filho. Aí é muito conteúdo. Valeu, gente. Um abraço. Abraço. Valeu. Abraço.